Começando agora mais um episódio de Aqui com a Mauri, hoje com dois convidados super especiais. Uma que está aqui do meu lado, co-host Amanda Meirelles. Muito obrigado, Amanda, obrigada a você. por estar aqui participando hoje como co-host. Eu já te entrevistei na primeira temporada, mas hoje eu queria que você me ajudasse a entrevistar essa pessoa. E a gente vai falar muito sobre relacionamento. Isso é incrível. Até porque relacionamento, se você não está falando do seu, você está falando do outro, né? Nunca vi. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Nada, a gente vai falar de traição, a gente vai falar de relacionamento na internet, relacionamento tóxico, como se curar de um relacionamento tóxico. E uma pessoa super contextualizada nesse assunto, né? Eu te sigo nas redes sociais, acho seus cortes muito bons, acho seu conteúdo muito bom e queria te agradecer. Tommy Talks, mais conhecido como Tomás Schultz Wenck. Também, assim, né? Prazer estar aqui, prazer enorme falar sobre esse assunto aí que tem muitos mitos aí, principalmente relacionados à traição, relacionamentos abusivos e tal, então vai ser muito bom. E a gente chama como? Como Thomas ou como Tommy Talks? Pode ser Tommy. Tommy, né? É porque meu pai me chama de Thomas e minha mãe me chama de Tomás, então é uma complicação, porque meu pai é alemão, minha mãe é baiana, então fica uma complicação. Aí eu botei nas redes sociais, quer saber, me chamem de Tommy. Perfeito. Aí não tem complicação. E é chato, às vezes, quando os pais chamam pelo nome, né, completo, fala assim, você já tem uma impressão. Eu sou gêmeo, então meus pais chamam de Frederico Tomás. Legal. Tudo junto. Legal. Aí os dois olham, tá certo. Beleza, primeira pergunta já para começar, daquele jeito que a gente gosta aqui, sem muita enrolação, falando sobre relacionamento e sobre traição. Tommy, também queria a opinião da Amanda também, tá? Por que as pessoas traem? Por vários motivos. A maioria das pessoas acredita que as pessoas traem por mau caratismo. Eu falo, olha, mau caratismo é muito simplista a gente falar isso. Tem uma causa, que obviamente não justifica a traição, mas tem uma causa, diversas causas. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que está em busca de experiência sexual, que já se habituou em casa, não tem mais aquele tesão na outra pessoa e acaba buscando isso do lado de fora. Ou então, como muitas pacientes que eu atendo, acabam não se sentindo mais desejadas dentro de casa, validadas, vistas dentro de casa, valorizadas, e aí aparece um carinha de fora que começa a valorizar, dá atenção para elas, tem um sexo maravilhoso, então acaba se relacionando. De novo, isso não justifica, mas é uma causa para isso acontecer. E é super importante a gente entender também que existe diversos tipos de traição. Não é uma traição, só tem um tipo de traição. Tem pelo menos 3 tipos de traição que eu mapeei assim, que é a traição que é um evento isolado, ou seja, só aconteceu uma única vez. Então ela é passível de ser perdoada caso você consiga e queira lutar por essa relação, porque foi um evento que pode nunca mais voltar a acontecer. Existem múltiplas traições que são com várias pessoas. Os homens geralmente eles entram muito nessa seara, nesse tipo de traição com múltiplas parceiras, tá? É o que eu observo pelo menos. Só que isso indica baixo remorso, indica baixo arrependimento, porque quando você sai traindo com várias pessoas, você começa a diminuir essas sensações que a gente tem, essas emoções que a gente tem pelo outro. Então, eu sempre digo que vários comportamentos passados são bons preditores de comportamentos futuros. Ou seja, se a pessoa te traiu várias vezes, o que impede dela te trair de novo? Virou um comportamento, virou um padrão dessa pessoa, ou talvez até um hábito dessa pessoa. Então, quebrar esse hábito é extremamente difícil. Sim. E tem um outro tipo de traição que, nas minhas observações clínicas, acontece muito mais com mulher, que são amantes. Então, justamente por causa disso, porque você tem validação, você tem atenção, você tem conversas incríveis com a outra pessoa. E o mais interessante que a gente não pensa é que quando a gente está muito tempo num relacionamento com uma pessoa, 5, 10, 15, 20 anos, a gente tem a impressão que a outra pessoa e a gente são as mesmas pessoas, não são, a gente mudou. Então, várias vezes eu encontro casais ou atendo casais que eles estão completamente desconectados porque eles se tornaram pessoas diferentes. Sim. Eles não têm mais tanta sinergia, eles não têm tanto a ver. E aí vem uma pessoa de fora que tem mais a ver com aquela pessoa naquele estágio da vida dela. Sim. Então ela acaba se vinculando àquela pessoa. E você sabe que, só fazendo um parênteses nisso, eu respondi isso esses dias no Instagram, nessas caixinhas, né? E me perguntaram qual é a maior dificuldade de um relacionamento. E eu acho que
entrando exatamente nesse ponto que você colocou, você conseguir saber lidar com as mudanças do seu parceiro ou da sua parceira. Porque quando você conhece, você está num momento de vida e vão se passando os anos, as pessoas vão mudando e você às vezes não tem mais admiração pela pessoa e aí acontece uma traição ou até uma separação. E eu acho que esse é o grande desafio de relacionamentos hoje em dia, né? De você entender as mudanças das pessoas, né? A Amanda pode me corrigir se eu estiver errado, mas assim, a gente não sabe muito lidar com as mudanças. E aí fala assim, não, mas eu gostei de uma pessoa que era assim. Eu me apaixonei por essa pessoa que era assim. Hoje ela é uma outra pessoa. O que eu faço? Eu fico nesse relacionamento, eu decido trair ou eu simplesmente abandono esse relacionamento e vou buscar alguém que tem mais a ver comigo hoje? Sabe por quê? Porque a gente vive através das crenças populares. Então tem uma frase que representa isso muito bem, que é: eu já não te reconheço mais, você já não é a mesma pessoa. Eu já escutei muitos homens falarem isso para mulheres. E eu falo, nossa, ótimo isso. Significa que você evoluiu. Porque se você é a mesma pessoa depois de 10, 20 anos, significa que você ficou parada no tempo. Sim. A expectativa é que a gente evolua. Só que é claro que tem casais que, por exemplo, ou uma pessoa fica para trás, e aí você gostaria que ela te acompanhasse. Eu vejo isso muito, por exemplo, quando uma pessoa se torna fit, esportista. E a outra não. A outra ainda é boêmia, a outra não gosta de fazer exercício, toma Coca-Cola e come pizza. E aí existe um distanciamento, porque final de semana você acorda, você vai, sei lá, treinar, vai correr no parque, e outra pessoa está dormindo. Então vocês começam a perder também momentos de qualidade juntos. Isso tende a acontecer também. É por isso que eu digo que em relacionamento, principalmente longo, a nossa meta é reorientar a rota junto, o tempo inteiro, porque senão é natural a gente se distanciar. E para isso a gente precisa se comunicar com a outra pessoa. Ô Tommy, você estava falando que existem os 3 tipos de traição. Você acha que tem algum sinal para que você identifique se é momentânea, se vai repetir, até porque a gente mexe com a confiança, né? Quem garante que essa pessoa... Na verdade, não tem garantia como que essa pessoa não vai trair novamente, né? Mas você acha que tem algum sinal para você identificar em qual das 3 traições ela... padrão dela se encaixa? Eu vou jogar terra no ventilador. Que é... Eu recebi uma pergunta essa semana de uma mulher falando para mim. Eu vi que o meu marido estava conectado no Wi-Fi da mulher do trabalho. Aí eu pensei, bom, ou ele escondeu que foi para casa dela, o que já é muito suspeito por si só, mas se a gente para pensar, quem é que tem um Wi-Fi da casa de outra pessoa? Ou porque você ficou muito tempo na casa de outra pessoa, ou porque você visita com recorrência a casa daquela pessoa. Então isso daí já indica uma possível relação ali que já está ocorrendo há muito tempo. Então... são sutilezas que a gente vai pegando. De novo, não tem como a gente saber se a pessoa traiu com 5, 10 pessoas. Mas, geralmente, a pessoa que trai com múltiplas pessoas, ele deixa pistas. Porque ele começa a ficar ele não tem mais o mesmo cuidado. Porque ele acredita que ele não vai ser pego. Ele fica cada vez menos atencioso a esconder aquilo da parceira. Então ele começa a ficar simplesmente menos cuidadoso, mais deixando descuidado. vestígios. Ele vai deixando vestígios. O difícil é a gente saber, na realidade, quando a nossa desconfiança ela é real e quando ela não é real. Porque, por exemplo, tem pessoas que eu já atendi que eram muito desconfiadas com o parceiro ou com a parceira. Mas aí eu descobri que, peraí, essa pessoa não tá dando motivos para você desconfiar dela. Tá vindo muito mais de uma baixa autoestima sua e um medo de ser trocada. É claro que esse não é sempre o motivo, né? Tem outros motivos. Então, ou você não tem percepção do seu valor e você fica com medo de ser trocada e aí você suspeita da outra pessoa o tempo inteiro, ou a outra pessoa te passa desconfiança, você não consegue confiar nela, se sentir segura, e aí você suspeita dela. Ou então a terceira, que é a pior de todas, que é quando você tem a propensão à traição, logo você acha que o outro também tem. Exatamente. Essa é uma das perguntas que chegaram aqui. Mas já tocando nesse ponto de traição, são 2 aqui que eu quero fazer juntas, tá? A traição deve ser perdoada. E quem está traindo mais, né, com a sua experiência, com seus clientes, o homem ou a mulher? Então, quem tá traindo mais? Eu vou começar pela última pergunta. As pesquisas demonstram que os homens traem mais. Tá? No meu atendimento, no meu consultório,
as mulheres traem mais por um único motivo, porque eu atendo 90% de mulheres, então a minha amostra é completamente enviesada, então não tem como eu te responder isso, de fato. Mas as pesquisas apontam que são os homens, por mais que eu acho que seja porque o homem ele tem menos medo e receio de assumir isso para os pesquisadores, porque é anônimo, as pesquisas são feitas anônimas, né? E eu acho que existe muito mais um pudor, muito mais um tabu social a mulher falar que ela trai, porque ela pode ser vista ali como uma pessoa que não vale aquilo. O homem não é visto dessa forma, né? Eu vi uma pesquisa que as mulheres, comparando as mulheres com as próprias mulheres, mas de atualmente com dos anos 80 e 90. E existe um crescimento muito grande, uma demonstração indicativa de que as mulheres hoje em dia estão traindo muito mais do que 20, 30 anos atrás. Sim, com certeza. Se a gente pega, né, vamos contextualizar, a gente vive numa época de redes sociais, onde facilitou muito a infidelidade. Facilitou muito. Hoje em dia é muito mais difícil a gente ser fiel. É muito mais difícil, porque existe algo chamado tentação. Sim. Quando a gente se isola da tentação, fica muito mais fácil, mas a gente não consegue se isolar mais da tentação. A gente tem contato com outras pessoas o tempo inteiro. Eu estava brincando com a minha equipe que ontem eu recebi uma mensagem. E aí ela estava falando, minha namorada nem sabe disso, mas tudo bem. Ela vai saber. Ela mandou assim para mim, me segue, neném. Aí eu não respondi. Ela mandou assim, quero você. Aí eu mandei para ela, vai ficar querendo. E ela mandou, nossa, o que eu mais admiro num homem é a humildade. Aí eu falei para ela, antes da humildade vem a fidelidade. Boa. E é justamente isso, é uma tentação o tempo inteiro ali das pessoas te tentando. E são coisas assim que, você não vai ser pego, né? Sim. Você não vai ser pego. Tem como você apagar os rastros. Apaga toda a mensagem, sai, usa um segundo telefone. Tem muita gente que faz isso. Usa um segundo número. Tem celulares até chineses que fazem isso, não sei se tem outros tipos, que você tem um celular dentro do celular. É um completamente diferente. São dois dentro de um. Não é um número, são dois celulares dentro de um só. Então, tudo facilita você cair nessas tentações. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem que ter muito mais autocontrole das nossas emoções e impulsos. Só que a gente não tem isso. E é por isso que hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher traem mais do que antigamente, né? Eu acredito que sim, muito por causa do excesso de tentações e exposição que a gente tem a outras pessoas. Porque antigamente a gente não tinha tanta exposição assim, meus pais, avós, porque eram aquelas pessoas ali que saíam, aquelas pessoas fisicamente no local. Hoje em dia não é físico. Que era o que a gente estava falando, né? Que é o paradoxo das escolhas, né? Sim. Que a gente tem uma opção muito grande de pessoas que faz com que a gente muitas vezes se sinta até insatisfeito com o que a gente tem. Porque você fala, mas será que é? Se questiona, é para sempre? Será que é? Mas olha só, tem tantas outras pessoas, né? E aí a gente entra numa questão que eu queria até perguntar para você, que você falou assim, a pessoa mandou mensagem, hoje é muito mais fácil. E muitas pessoas acham que a traição é apenas a carnal. Que isso não... Que você pegar e você conversar não é traição. O que você diz sobre isso? Assim, sobre... É muito bom isso, porque eu simbolicamente divido traição e infidelidade, tá? Eu simbolicamente uso traição como ato físico e a infidelidade como se não tivesse tido o ato físico. É claro que isso não existe, mas é só para ficar mais... É uma forma de contextualizar. Da gente contextualizar e entender melhor. Porque, por exemplo, infidelidade... o cara fica trocando mensagem com outra mulher ali no direct, mensagens tipo assim, sabe? Com fundinhos ali de provocação, essas coisas. Ou então... Já criando uma dopaminazinha assim da conquista, né? Exatamente. Tem um amigo meu, foi até no podcast dele semana retrasada ou passada, que ele me falou, o motivo de eu ter traído, ele falou abertamente, o motivo de eu ter traído foi justamente porque eu sentia falta de conquistar. Eu sentia falta. Então, tem muitos homens que têm isso. Porque a gente tem uma base muito forte no nosso ego. Da gente querer ser visto como potente, a gente querer ser visto como macho, de conquistador. Então, quando a gente está com uma única pessoa, teoricamente, a gente não consegue fazer isso. Teoricamente. Sim. Porque, na realidade, a gente consegue. Deveria, né? Conquistar a sua mulher Conquistar todos os dias. a sua mulher. Com gentileza. Sim. Né? Com provocação. Provocação no sentido de estar na cozinha ali e ela não espera e você começa a ser, sabe, mais romântico, elogiar e enfim.
em ter uma relação ali mesmo. São pequenas provocações na rua que você pode ter com ela, de conquistar ela, de fazer ela sentir vontade, sabe, de fugir daquele local com você. Sim. E não é só relacionado a sexo também, obviamente. O elogio, ele enche o ego de qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa. A gente pode até se sentir desconfortável de vez em quando com o elogio. Sim. Mas ele infla o nosso ego. Então eu vejo isso muito mais predominante nos homens. Esse joguinho de que, peraí, eu não fiquei com ela. Então eu tô isento dessa discussão aqui de você estar me chamando de traidor ou infiel. Ou então, clássicas. Pô, mas eu não sabia que você iria se incomodar com isso. Sim. O quê? De você ficar mandando indiretazinha para outras mulheres, por exemplo? Então eu sempre digo que, olha, você tá num relacionamento, descreve os acordos, o que vocês consideram como infidelidade. Não uma conversa robótica, mas olha, eu queria te dizer aqui que eu não gosto, por exemplo, que você fique falando com mulheres no direct, soltando indiretinhas, isso e aquilo. Ou então, o que você considera ali como infidelidade? Isso que é o mais importante também. Sim. Porque eu acho que com as redes sociais, e esse é um ponto muito bom que a gente já pode entrar, relacionamentos modernos com as redes sociais vieram para atrapalhar ou para ajudar um relacionamento, né? Eu queria ainda entender sobre traição, se a traição deve ser perdoada. A Amanda perguntou isso, eu não respondi, é verdade. A traição não é que ela deve ser perdoada. A grande pergunta é, eu consigo perdoar uma traição? Porque eu atendo pessoas que foram traídas. É um processo muito, muito difícil. Muito difícil. Porque reconquistar a confiança numa pessoa que quebrou a sua confiança é uma das coisas mais difíceis que tem. Por quê? Porque você vai sempre ficar com alguma dúvida. Por exemplo, dele viajar a trabalho. Você sempre vai ficar insegura. Mas tem formas da gente lidar com isso. Mas eu vou responder a tua pergunta antes. Que depende do tipo de traição. Perdoar uma pessoa que cometeu múltiplas traições, olha, você está num risco gigante. Se a pessoa traiu com 3, a chance dela trair com uma 4ª é gigante. Sim. Tem um comportamento aí que é recorrente, né? repetitivo, exatamente. Agora, se traiu uma vez, nada impede que você lute pelo relacionamento, isso nunca mais aconteça. Até porque se aconteceu uma vez, a missão do casal é descobrir por que aconteceu isso. De novo, não justifica, mas tem uma causa. Eu acho que também se tiver o profundo e real arrependimento dessa pessoa. Então, vamos falar de uma coisa aqui de que é um tabu. clareza, né? Vamos falar de uma coisa que é um tabu. Quando os casais, uma das partes pega a outra traindo, ou pegou traindo, enfim. O que ela quer? Ela quer que a outra pessoa se arrependa. É o que ela deseja. Sim, demonstra arrependimento. Né? Você gostou, você isso, aquilo. Ela quer saber que ela quer que ela demonstre arrependimento, só que a pessoa não se arrepende. Essa que é a realidade. Por que ela não se arrepende? Porque foi maravilhoso, foi gostoso. Sabe do que ela se arrepende? De ter machucado. Você descoberto. Entendi. Mas ela se arrepende de ter machucado aquela pessoa que ela ama. Sim. Esse é o arrependimento. Essa é a culpa. Porque o ato em si, ele não vai se arrepender. Ela não vai se arrepender. Foi gostoso naquele momento. Foi tudo que ela não estava tendo. Foi muito mais. Então, a pessoa não se arrepende do ato. Ela se arrepende de ter machucado outra pessoa. E aí entra naquela área que as pessoas me perguntam muito, naquela pergunta que é: mas peraí, você acabou de me dizer que ela se arrepende por ter machucado alguém que ela ama. Mas quem ama não trai. Não, quem ama trai. Cai nesse ciclo. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Muito pelo contrário. Atendo diversos casais que eles estão juntos porque eles se amam, mas um trai o outro. Um trai o outro. Em relação, por exemplo, aberta, eu já atendi mulheres de 70 e poucos anos com relacionamento aberto, em que ambos tinham essa relação, mas eles se amavam. O que para mim demonstra que, através disso, através de estudos também, que amor e desejo, amor e atração por outras pessoas não está estritamente correlacionado. Óbvio que amar uma pessoa e desejar ela é maravilhoso, para não precisar desejar uma outra pessoa. Mas você pode amar uma pessoa e desejar outra de fora, porque são duas áreas, são dois mecanismos cerebrais diferentes. Foi uma pergunta que chegou também, que eu acho que quando eu coloquei que ia te entrevistar, só para fazer um parênteses, você pode amar uma pessoa, mas também desejar outra? Claro, a gente tem que remover essa culpa, essa penitência desse pensamento retrógrado de que eu vou me punir por estar desejando outra pessoa. Você tem que, na verdade, se atentar para você não
tomar uma atitude baseada naquilo que você sente. É completamente diferente. Ou seja, eu posso sentir desejo, mas nunca fazer nada. Sim. A gente pode desejar uma pessoa e não amar ela, não pode? Sim. Claro, isso acontece a vida inteira. A gente deseja uma pessoa, mas não ama ela. Da mesma forma que a gente pode amar uma pessoa e não desejar. Percebe que existe uma divisão? São duas coisas opostas. Só que quando elas se combinam, elas encaixam perfeitamente. É maravilhoso desejar quem você ama. Sim. Então, as pessoas falam muito isso, porque é uma visão romântica do amor. Como se o amor, por si só, fosse uma totalidade. Quem ama não faz isso. Quem ama age dessa forma. É uma visão romântica. Gente, o amor é só uma coisa. O amor é só a base. Obviamente, ele é a base, você precisa dele para construir um relacionamento, mas ele não é tudo. Sim. O amor é a base, aí você tem desejo, você tem atração, você tem confiança, você tem respeito, admiração, você tem comunicação. Então, você pode amar uma pessoa e não ter mais admiração por ela. O que reflete muitas vezes na mulher como atração por outras pessoas. Porque o que eu percebo é que a admiração está correlacionada com a atração que você sente pelo seu parceiro. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu atendo muitas mulheres que, por exemplo, entraram num papel de cuidadora, mãe e até salvadora de vez em quando do cara. E o cara meio que se acomodou. Se acomodou ou profissionalmente ou até dentro da relação. Você parou de admirar aquela pessoa, ou aquela pessoa que tinha um cuidado enorme por você não tem mais um olhar para você. Sim. Quando essa mulher para de admirar esse homem, é assim, é batata. Muito provavelmente ela vai parar de sentir atração por essa pessoa. E a admiração e a atração estão muito correlacionadas. Né? Estão muito correlacionadas. Eu vejo isso principalmente em mulheres, mas, de novo, a minha amostra é enviesada porque eu atendo muito mais mulheres do que homens. Né? O homem é básico isso, é simples. É simplista, aliás. O homem é muito visual. Sim. Ele é muito visual. Né? A mulher é muito mais sensorial do que o homem. Sim. Por mais que eu não goste desses termos. Mas é sensorial de comunicação, de fala, do que ela escuta, daquilo que ela sente desejada, valorizada. Sim. Né? É claro que eu não estou dizendo aqui que a mulher deve se sentir assim somente através do olhar do outro. Mas, infelizmente, é o que acontece, é o que eu vejo. Sim. Porque quando atendo uma mulher... Nossa, aconteceu com uma paciente minha. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é... Eu saí com um cara... E aí, como é que foi? Ela estava divorciada, eu entrei no processo de superação e depois ela já estava bem e estava saindo com outros caras. E eu falei, como é que foi? Ele falou, ele é acima do peso, é gordinho, o cara fuma, o cara come muita besteira e tal. Eu falei, peraí, mas você é fit, você é vegana e você odeia cigarro. Inclusive você tem uma regra que cigarro na tua casa é estritamente proibido. E aí? Então, mas eu acho que eu vou sair com ele de novo. Eu falei, por quê? Se ele não tem nada a ver com você e está muito evidente isso na sua descrição. Porque ele foi muito, muito simpático comigo, ele me tratou muito bem. Eu falo, por isso? Você está saindo com uma pessoa pela forma como ele te viu? O que importa aqui não é como ele te viu, né, que ele gostou de você. Sim. O que importa aqui é se você gostou dele. Sim. Mas eu vejo muitas mulheres fazendo esse movimento de se olhar através do olhar do outro. Mas ele gostou de mim. Tem muito ainda. Isso é cultural. Sim. Ainda. Né, da gente ser visto e valorizada pelo que o outro percebe da gente. E é uma armadilha isso. E como você consegue separar uma dica para as mulheres separarem, por exemplo, o que ela realmente espera de um relacionamento, se o relacionamento está sendo satisfatório ou se ela está apenas carente? Boa. A gente tem que pensar no que a gente quer de antemão. O que a gente busca numa pessoa de antemão. Isso é super importante a gente saber. A gente nunca para refletir sobre o que a gente quer numa pessoa e o que a gente quer num relacionamento. A gente entra num relacionamento e aí a gente baseia o nosso raciocínio em cima da sensação que a gente tem. Essa é a pior forma que tem. Tem que saber de antemão o que a gente quer. Olha, eu quero uma pessoa educada, eu quero uma pessoa que foque em autodesenvolvimento, eu quero uma pessoa que goste de aprender, seja com livro, documentário, o que for. Eu gosto de ter papos profundos e longos. Eu gosto de uma pessoa bonita que se cuida. Aí, olha só, eu entrei num relacionamento com uma pessoa. E aí eu penso, cara, tem alguma coisa de errado, eu não estou satisfeita nesse relacionamento. E aí você começa a avaliar que, peraí, o que eu sempre quis? Eu sempre quis um cara educado. Ele não é educado, ele não trata bem o garçom, ele não abre a porta do carro para mim,
Eu sempre quis também um cara que corresse atrás, batalhasse. Aí ele é meio acomodado, né? Ele mora na casa dos pais até hoje, com 30 e poucos anos e tal. E aí você começa a ver que aquela pessoa que você está junto não é aquela pessoa que você gostaria de estar junto. Só que a gente não faz essa análise. Então a gente se vê numa situação onde a gente pensa, mas o que tem de errado? Eu não estou satisfeita. É muito por causa disso, porque a gente não sabe o que a gente quer. Tem uma frase do Lewis Carroll, que é do Alice no País das Maravilhas, que ela encontra o gato, e a Alice encontra o gato, e ela pergunta, eu estou perdida, né? Eu não sei para onde ir. E aí ele responde para ela, bom, se você está perdida, qualquer caminho lhe serve. Que é justamente isso. Quando a gente não sabe o parceiro que a gente quer, a parceira que a gente quer, qualquer pessoa serve. Eu acredito que isso é muito comum, tanto com mulheres quanto com homens também, pelo menos na minha roda de amigos. Às vezes a pessoa, ela fala, e você fala, tá, mas você não tá feliz. Não, mas aí você tá carente, você não é o que você tá buscando numa relação. Acho que isso tá comum, né? Sim. E a carência, que nem você falou, eu de novo não te respondi, a carência é quando você se olha pelo olhar do outro. Sim. É tipo, ele gosta de mim, ele me trata bem, ele. E não o que você quer. E isso demonstra que você está com outra pessoa por carência. Então, essa é a forma de você identificar. O que você sente pela outra pessoa, se você está satisfeita ou se você está ficando pelo que o outro sente por você. Ou te trata, por exemplo. E adicionando nessa pergunta da Amanda, como curar uma carência sem se relacionar com a pessoa que você sabe que é errada para você? Nossa, é difícil, porque olha só... analisando a situação é o seguinte, você está com uma pessoa, ela preenche algumas demandas suas, principalmente de atenção, porque a carência é muito isso, né? De ser vista pelo outro, de sentir que você tem ali um cuidado do outro. A partir do momento que você renuncia a isso, você fica sem nada. Por isso que é tão difícil, né, para uma pessoa largar outra, mesmo sabendo que ela está carente, porque ela vai saber de que ela vai ficar sem nada. Só que sim, ela vai ficar sem nada. É o período que ela precisa para ela encontrar uma outra pessoa que dê a mesma coisa para ela, só que ela sinta a mesma coisa de volta. Sim. E fortalecer o autocuidado também, né? Você não acredita? Também. Porque se ela tá buscando sempre essa aprovação do outro, ela começa a se cuidar mais, ela vê que ela também consegue fazer isso. É lógico, eu não excluí a questão de um relacionamento, mas acredito que a carência também tem muito isso, quando a pessoa começa a se deixar de lado e precisa sempre da validação do outro, né? É mais confortável estar com o outro, ele entra na zona de conforto. Entra na zona de conforto, exatamente. E todo mundo tem uma certa carência. A gente tem uma certa carência. Todo mundo quer atenção da pessoa que a gente está junto, validação. A pior coisa que tem é a gente estar com uma pessoa que a gente está conversando com ela, não está escutando a gente. Sim. Eu já passei por isso. É uma sensação horrível. E aí o que a gente faz? A gente exerce mais a nossa carência, que é presta atenção no que eu estou falando. Então a gente começa a ficar mais carente ainda. E isso causa uma repulsa na outra pessoa. Peraí, você está muito carente, está muito pegajosa. Então acaba virando uma grande armadilha. Então é isso, são fases. Você está com uma pessoa por carência, você tem que se abdicar dela, você sim vai ficar sem nada, para você ganhar a oportunidade de você entrar num relacionamento com uma reciprocidade maior. Mas aí quando a gente entra nesse ciclo, não é um fator de que a gente está usando um ao outro, mesmo sabendo que esse relacionamento não vai para frente, ela não vai ser minha esposa, eu não vou ter uma família com ela, mas naquele momento de vida ela está funcionando para mim, eu estou funcionando para ela, e a gente está suprindo a nossa carência. Você acha que isso é correto? Ou de repente eu preferiria estar sozinho e tentar me preparar cada vez mais, me desenvolver, aprender a estar sozinho para estar mais preparado para o relacionamento que de fato eu quero? Vou ser nu e cru com você e acabar com o romantismo. A gente sempre usa outra pessoa e outra pessoa sempre usa a gente. Nós temos utilidade. A partir do momento que a gente não tem mais utilidade, outra pessoa larga a gente. E outra pessoa tem utilidade pra gente. Porque senão a gente não estaria junto com ela. Então a sua pergunta se a gente está usando outra pessoa, sim. Assim como outra pessoa está usando a gente. Contanto que não seja usando para fazer alguma maldade ou algo do tipo. Claro. Mas preenchendo um tempo, preenchendo um vazio que se tenha, né? Exatamente. Ou então até tratando mal mesmo você. Por quê? Por que a outra pessoa tem utilidade pra gente? Porque a gente se sente valorizado quando a gente tem uma pessoa que reforça isso na gente. Por exemplo, quando a gente tem um parceiro de verdade, uma parceira de verdade, que você chega em casa contando que você foi promovido no trabalho, aquela pessoa comemora com você. Sim. Se você já está feliz e tem uma outra pessoa que fica feliz
por você, você fica 2 vezes mais feliz. Sim. A gente é movido, né, pela manada social. Então, da mesma forma que se você incentiva a outra pessoa, se você é parceira da outra pessoa, ela se sente melhor ainda. Então, a sua utilidade é somar a outra pessoa. E a utilidade dela é somar a você. A partir do momento que essa pessoa está subtraindo, essa pessoa não tem mais utilidade para você. E você não... Olha, curto e grosso, cai fora. É isso. Eu acho que tem, mudando um pouco de assunto, mas esse assunto é um assunto muito bom. Eu quero falar um pouco de relacionamento tóxico e de relacionamento na internet, né? De como se relacionar nos dias de hoje com o Instagram, com as redes sociais, o que está certo fazer. Mas antes disso, eu ainda queria te perguntar, eu vi um corte também muito legal seu que perguntava assim, a rejeição traz obsessão? Por quê? A rejeição, ela traz obsessão porque a gente acha que faltou algo na gente e por isso outra pessoa rejeitou a gente. Então, qual vira a nossa missão? Demonstrar para a pessoa que não falta nada na gente. Olha para mim, olha para mim. É isso. É por isso que gera essa obsessão na gente. Eu já atendi um paciente que ele não queria mais estar com a namorada dele. Ele não gostava da namorada dele. Ele entrou por conveniência ali. Sim. E ele queria terminar com ela, ele estava com bastante dificuldade de terminar com ela, porque ele tinha dificuldade em ficar sozinho. Sim. E aí, um belo dia, ela terminou com ele. Inverteu. Esse cara entrou numa espiral que ele ficou obcecado por ela. Obcecado por ela a ponto de mandar tanta mensagem, correr atrás dela fisicamente mesmo, ir para casa dela, que ela bloqueou em tudo, bloqueou nas redes sociais, no telefone, em absolutamente tudo. Pediu para os amigos bloquearem ele, porque ele estava tentando, né, ir através dos amigos, até o ponto que ele começou a mandar pix para ela, de 1 centavo, 10 centavos, não me lembro na época, com mensagens para ela ver, desculpa, não sei o que lá, quero você de volta. Caramba. Então o cara não queria estar com ela, mas isso gerou uma obsessão nele muito grande. Ele criou uma fantasia na cabeça dele, uma narrativa de que aquela era a mulher da vida dele naquele momento. Sim. Muito por causa disso, porque ele colocou o valor dele no olhar dela, ela foi embora, ela levou embora o valor dele. Esse é o grande equívoco da rejeição. O grande equívoco da rejeição é você achar que a outra pessoa foi embora porque você não tinha valor suficiente, ou então a outra pessoa levou o seu valor embora. Não. A outra pessoa é um mero observador do seu valor. O seu valor permanece com você. Não existe, por exemplo, uma lista de qualidades e valores universais que todo mundo tem. Cada pessoa tem a sua particularidade. Se a outra pessoa resolveu ir embora, sim, ela não valoriza os valores que você tem, mas não significa que eles não são valorosos. Exato. Significa que aquela pessoa não está valorizando aquilo agora. Vai ver, ela estava valorizando uma outra pessoa. Um outro momento de vida. Um outro momento de vida, exatamente. Mas a pergunta que assim vem em sequência disso é como evitar sentir essa obsessão. Quando você percebe que perdeu e que você sente aquela obsessão, eu acho que muita gente já cometeu erros, né, de ter atitudes que não teria no estado normal e até por obsessão, por rejeição. E aí quando você percebe que você está nesse momento, o que você deve fazer para evitar afastar ainda mais essa pessoa? Quanto mais a gente tenta se aproximar de uma pessoa que rejeitou a gente, mais repulsa na outra pessoa a gente causa. Quanto mais você tenta reconquistar, mais você afasta. Por quê? É física. O que a pressão faz? O objeto ir para o movimento contrário daquele que está exercendo pressão sobre ele. Sim. É isso que acontece. Então, você quer reconquistar uma pessoa, e esse é um paradoxo, se afasta. Se afasta da outra pessoa. Começa a viver a sua vida. Por quê? Você vai causar na outra pessoa uma impressão de que, caramba, eu rejeitei essa pessoa, mas ele está feliz da vida sem mim. Uhum. Peraí, mas deixa eu analisar isso de perto de novo. Mas aí trazendo para o Instagram, para as redes sociais, aí você para de seguir, para de olhar os stories ou continua seguindo? Você para com tudo, porque isso vai gerar uma dúvida na outra pessoa. Tá, eu tô te dizendo, eu tô te respondendo o que você me perguntou, mas isso não significa que isso que eu esteja te dizendo não seja manipulação, porque isso é manipulação. Claro. Eu nunca recomendo meus pacientes fazerem isso. Você sabe por quê? Porque
Quando a pessoa te rejeita e você finge que você tá bem, posta, você saindo, você não segue mais a pessoa, não olha os stories, isso gera uma curiosidade na outra pessoa de que como é que ela tá seguindo a vida sem mim? Será que eu não fui tão importante assim? Você muda o jogo. E aí ela se aproxima. Muitas vezes esse casal volta, só que não dura. Sim. Não dura. Porque não foram pelos foi uma motivos conquista, certos. Foi uma conquista, foi algo falso, foi uma manipulação isso. Não é verdadeiro. E quando essa pessoa volta, ela vê que, opa, a pessoa que eu voltei é a mesma que eu abandonei. Não quero e mais que eu de rejeitei, novo. eu não quero essa pessoa. E ela vai embora. Então, essas técnicas de manipulação de conquistas ou de reconquista, elas só servem para você conseguir a pessoa de volta a curto prazo, porque depois ela vai cair fora. E como você acha que a pessoa, porque a gente está falando sobre o processo de rejeição com a outra, você pensando que essa pessoa vai olhar para você e você vai pensar o que você está fazendo. Que dica você dá para a pessoa lidar com rejeição com ela mesma? Por exemplo, fui rejeitada. O que eu faço? Porque eu vi até tem um texto da Tati Bernardi, que eu gosto bastante, bem antigo, que ela falava assim, que a pessoa tinha deixado ela e ela falava assim, me tornei a pessoa mais fitness, por causa dela. Me tornei a pessoa, para achar o erro do porquê a pessoa me deixou. Entendi. E ela passa o texto inteiro falando de quantos novos hábitos ela adquiriu para conquistar aquela pessoa, para a pessoa ver o que ela perdeu. Aí no final ela pega e fala assim, ela quem? Porque ela já tinha até esquecido. Ela passou um tempo inteiro tentando se tornar boa para que a pessoa melhor, sentisse a falta dela e no final a pessoa já não era mais a mesma. Então ela viu que era um... Então, que dica você dá para a pessoa que foi rejeitada? Como ela lida com essa rejeição, sabe? Com ela mesma. E não buscando que a outra pessoa volte para ela. Mas ela aprender a lidar com esse sentimento. Olha, mas se você está fazendo coisas que são benéficas para você, por exemplo, voltar a ser fitness ou começar a ser fitness porque a outra pessoa queria uma pessoa fitness, o motivo pelo qual você está fazendo aquilo não importa se é para reconquistar outra pessoa. No final das contas, você está adquirindo hábitos saudáveis. A motivação inicial é para reconquistar outra pessoa, mas é exatamente o que aconteceu. Você acaba se fazendo tão bem ali no processo que você até esquece do motivo que fez você começar aquilo. Mas para a gente lidar melhor com a rejeição também, a gente tem que ter muito claro o nosso valor e as nossas qualidades. Quanto maior nossa autoestima, menos obsessivo a gente fica. E repara que eu falei menos obsessivo, porque todo mundo fica obsessivo numa rejeição. Tem um pouquinho. Todo mundo, não tem como fugir disso. O nosso cérebro foi conectado para a gente não ser rejeitado, ou para a gente ter uma aversão à rejeição. A gente vivia em tribos, você ser rejeitado da tribo significava que você ia morrer. Sim. Então a gente tem essas conexões cerebrais na gente para a gente evitar a todo custo essa rejeição. Então não tem como a gente não sentir uma dor por isso. Inclusive, os mecanismos da dor física se sobrepõem com os mecanismos da dor da rejeição social. Então é por isso que a gente de fato sente uma dor no corpo. Tem até uma síndrome, Takotsubo, que é uma dor no coração mesmo. Eu estava falando sobre esses mecanismos cerebrais, porque eu fui neurocientista durante muitos anos. E aí uma médica veio falar comigo, e você sabia que também tem isso no coração? Uma síndrome mesmo. E que, inclusive, o paciente corre o risco de ter algum problema. Mas, enfim, aí voltando para a rejeição, é a gente olhar para a gente. Se a outra pessoa foi embora por determinados motivos, quais motivos podem ser catalisadores para a gente colocar na nossa vida e melhorar quem a gente é? Porque, por exemplo, tem pessoas que largam dizendo que você é muito chata, né? Você me enche o saco, eu não aguento mais você, me sinto sufocado. Você fala muito, eu me sinto sufocado. Se você pegar esses comentários e tentar mudar, você vai se tornar introspectiva, tímida, você não vai falar mais nada, não vai falar mais o que pensa. Você começa a mudar um pouco a sua personalidade para estar naquele relacionamento. Não é nem para estar naquele relacionamento por si só. Para não ser excluída. Era para você, novamente, no futuro, não ser excluída pelos mesmos. Né? Então a gente tem que avaliar muito bem quais foram as queixas da outra pessoa. Eu tive um término uma vez que a gente estava quase namorando. Já era praticamente um relacionamento. Era uma relação, mas ainda não era um namoro. E eu falei para ela, olha, eu tenho que te contar uma coisa. E eu vou ser bem sincero contigo, porque não tem forma sutil de eu falar isso. Eu acho você uma pessoa maravilhosa.
né? Eu sinto um tesão por você enorme, eu te admiro, mas eu não me apaixonei por você. Eu não sinto, sabe? Eu não sinto. Isso é uma coisa que, se eu pudesse escolher, eu estaria sentindo isso por você. Porque racionalmente, é você a pessoa que eu quero estar. Eu acabei com ela, né, falando isso. Mas é muito melhor do que eu dar uma desculpinha qualquer. E se afastando aos poucos, né? E me afastando aos poucos, exatamente. Porque o que isso gera na cabeça da outra pessoa? Pô, dúvida, insegurança. Mas por quê? Quando você gera a pergunta, mas por quê? A pessoa fica mais obsessiva por você. Porque num término de relacionamento, o que acontece? A outra pessoa, quem foi terminada, fica com dúvidas. Porque quem termina ou nunca diz a verdade, ou a verdade que ela traz não é suficientemente boa. Ou seja, ela não foi 100% sincera. Sim. E eu não acho que as pessoas devam ser 100% sinceras. Às vezes porque isso destrói outra pessoa. Exato. Destrói outra pessoa. Teve um elemento principal nesse término, né, que eu tive, que eu não contei pra ela. Jamais vou contar. Sim. Que foi assim, somado ao fato de eu não ter um sentimento muito grande por ela, esse motivo, ele foi gigante. Sim. Eu acho que se eu tivesse apaixonado, esse motivo seria assim, Deal breaker. Um motivo de dúvida de eu terminar ou seguir. Mas eu não precisava dizer isso pra ela, porque isso era uma característica nela, da personalidade dela, que ela não ia ser capaz de mudar. E você não Por que conseguiu eu ia mudar falar isso pra ela? Então, quando a gente termina com uma pessoa, pra gente fazer, né, pra gente evitar com que ela se sinta completamente rejeitada, a gente tem que dizer uma meia-verdade ali. Uma meia não, 70%, 80% da verdade. Sim. Porque senão ela fica com uma fixação porque ela quer saber o real motivo. Sim. E ela não consegue seguir em frente. E entrando um pouco nessa questão que a gente queria tocar também do relacionamento tóxico. Como identificar que esse relacionamento vai ser tóxico quando você está conhecendo uma pessoa? Quais são os traços que essa outra pessoa tem de ser uma pessoa tóxica? E para quem saiu de um relacionamento tóxico, o que fazer? Como curar essa dor desse relacionamento tóxico? Então, como identificar que você está entrando? E depois, como se curar? Vamos botar como sair, como se curar? Isso. Que é o processo. Como identificar? Você não identifica. Simples assim. Se você identificasse, ninguém iria entrar num relacionamento abusivo. É impossível. E as pessoas acreditarem que é possível identificar faz com que as pessoas que entraram no relacionamento abusivo se sintam muito mais culpadas por não terem visto o que elas deveriam ver. Por causa do encantamento, da paixão, Sim. assim, de primeiro momento você não consegue enxergar certas coisas que seriam red flags, né? Seriam sinais de alerta. Red flag a gente só vê em retrospectiva. Tem uma frase que é muito boa, que é: todo mundo é vidente quando olha para trás. Sim. Era óbvio que isso ia acontecer. Sim. Né? Se chama viés de retrospectiva. Em retrospectiva tudo faz sentido. Eu conversei com a Amanda antes da gente começar, que hoje a minha mãe já tá um pouco mais velha e tal, e ela chegou para mim e falou assim: eu nunca gostei daquela sua ex. Eu falei: pô, mãe, por que você não me falou? Aí ela falou assim: como que eu ia falar? Você estava apaixonado por ela? Porque se fala, cria-se uma briga familiar sem necessidade. Porque mesmo se ela falasse no início do meu relacionamento, eu não iria escutar minha mãe. Sim. Eu iria continuar no relacionamento. Né? Então eu acho que isso acaba acontecendo muito quando você está se relacionando com uma pessoa e os seus amigos, a sua família já veem que aquilo ali tem muita chance de não dar certo, e alguém chega e te fala. A tendência é que você brigue com a pessoa ao invés de você terminar esse relacionamento, né? Então, quando ela me falou isso, eu fiquei pensando tanto nisso. Eu falei: caramba, olha que interessante. E aí eu falei pra Amanda que hoje eu tô fazendo o inverso. Antes de eu me apaixonar completamente, eu tô levando lá pra minha mãe. Eu falei: e aí, mãe, o que você acha? Mas é bizarro isso. As mães, elas têm um sexto sentido para essas coisas. Sim. Então, eu já passei por coisa também parecido também. Mas aí, como se curar de quem entrou num relacionamento tóxico e terminou e saiu desse relacionamento? O que fazer? Como não vai ser trauma também para os próximos, né? Que eu acho que é o como não levar esse trauma para os próximos relacionamentos? Então, quando uma pessoa entra num relacionamento abusivo, ela entra porque a outra pessoa, ela cria uma façada ali de que ela é um príncipe maravilhoso, ela conquista todo mundo que está ao redor. Ou uma princesa. Ou uma princesa. Mas ou uma princesa. É porque geralmente, quando a gente fala em relacionamento abusivo, as pessoas associam a transtorno de personalidade narcisista. Sim. Né? Então, que é majoritariamente nos homens. Sim. Não significa que não tem mulheres, mas a maioria nos homens e mulheres. Relacionamentos abusivos, a correlação é com transtorno de personalidade borderline. Mas falando aqui dos homens,
ele é encantador, ele te seduz, ele te dá atenção, ele faz tudo por você. Depois, esse é o processo de encantamento, entra no processo ali de associação. O que é associação? É quando ele te trata bem, mas ele também te trata mal. Isso causa, dentro de você, no seu cérebro, uma associação de que ele aumenta a minha autoestima e ele diminui a minha autoestima. Logo, ele é o detentor da minha autoestima. Quando ele aumenta a minha autoestima, eu tenho uma recompensa dopaminérgica. Quando ele me bota para baixo, eu fico na expectativa dele me colocar para cima. É por isso que você fica viciada na outra pessoa. É o ciclo, é um vício. Sim. E eu estudei muito o ciclo do vício, os mecanismos cerebrais do ciclo do vício. E são exatamente iguais de um relacionamento abusivo. Então, por isso que você fica viciada na outra pessoa. Viciada em migalha, na expectativa de você ter uma recompensa. Você só sai de uma relação abusiva com ajuda. Você não sai sem ajuda. Eu posso te dizer isso que as únicas pacientes que eu perdi foram por causa de relacionamento abusivo. Porque elas desistiram de pedir ajuda. Eu falava, você não pode só contar comigo. Você tem que contar comigo e sua rede, seu círculo social. Sim. Difícil é quando você não tem esse círculo social. Sim. Quando é uma pessoa isolada, quando é uma pessoa que não tem muitos amigos, ou então mudou de cidade e perdeu contato com as pessoas próximas. Aí é muito difícil. E muitas vezes o homem que é manipulador, ele cria esse contexto também para isolar essa pessoa, né? Ele isola, ele afasta das amigas, afasta da própria família, cria uma situação para que ele possa ter o controle total dessa situação e manipular em todos os sentidos, né? Sim, porque o que caracteriza um relacionamento abusivo é uma dinâmica de poder desequilibrada dentro da relação. É uma pessoa que tem uma superioridade dentro da relação e uma pessoa que tem uma inferioridade dentro da relação. Então, e tem umas características que são comuns a todos os relacionamentos abusivos. Então, para você identificar que você está em um e não entrando em um, porque é impossível, porque não tem essas pistas. Não tem como evitar, né? Não tem como evitar. Isolamento social, primeira coisa. Ele tenta te isolar sutilmente da sua família, dos seus amigos, que a melhor forma da gente controlar uma pessoa é isolando aquela pessoa de opiniões de fora. Depreciação. Isolamento, depreciação. A pessoa, ela fica te depreciando te coloca pra baixo. Sutilmente. E é sutilmente, tipo, essa roupa te engordou. Não fica muito bem. Bota aquela outra roupa. Sim. Sabe? Com leves comentários que doem na mulher. Sim. Pô, você já foi mais fit, mais gostoso. Seu cabelo, enfim, seu Então, rosto. você começa a falar coisas assim que parecem que é para o seu próprio bem, mas não é. A pessoa está te destruindo. Até um ponto que a pessoa começa a te depreciar de verdade. Ou seja, isolamento, depreciação. Se você estiver sentindo... Depreciação, controle e manipulação, que é quando a pessoa tem um ciúme excessivo, um controle excessivo, não te deixa ir para academia sozinha. Isso era uma pergunta boa aqui que chegou, tá? Senha do celular. A pessoa deve ter a sua senha ou não? Isso pode ter a ver com privacidade, com individualidade ou com controle e monitoramento. É diferente. Né? É diferente nesse sentido, tem essa variável que pode ser privacidade e individualidade. Eu acho que isso é subjetivo a cada pessoa. Minha namorada tem a senha do meu celular, eu acho que tem, eu acho que se não tiver também, mas acho que tem porque ela muda as músicas, essas coisas. Então, é para isso. É para pegar meu celular e usar para trocar música. Mandou uma mensagem, responde aí para mim. Mas não é para me monitorar para ver se eu estou fazendo alguma coisa de errado. Por quê? Porque a base de um relacionamento é confiança. Se você precisa monitorar a outra pessoa o tempo inteiro, significa que você não confia nela. Se você não confia nela, você tem que ver se a desconfiança está vindo de você, porque você não sabe os seus valores, a sua qualidade que você tem, ou se de fato a pessoa não é confiável. Mas se é logo no início de um relacionamento, você acha que isso é um sintoma, é um sinal de um relacionamento que pode vir a ser abusivo ou tóxico? Não. Tem uma diferença entre relacionamento abusivo e um relacionamento controlador. Tá? O relacionamento abusivo ele tem um controle como uma característica, mas o controle não caracteriza sozinho um relacionamento abusivo. Tá? Se a gente pega o controle sozinho, controle e monitoramento, eu caracterizo isso como um relacionamento não saudável. Entendi. Se for só isso, tá? E só isso já é o suficiente para você não estar junto da outra pessoa. Então, quando as pessoas estiverem entrando no relacionamento, essa é uma dica legal que a gente pode dar aqui. Isolamento, depreciação e controle social. E o último, que é ciclo abusivo. O ciclo abusivo são aquelas brigas homéricas que você tem com a outra pessoa, de agressão psicológica, de agressão física.
a agressão verbal, e depois de um tempo você tem aquela reconciliação. Então, se você, mulher ou homem, estiver iniciando um relacionamento e sentir qualquer desses sintomas e conseguir dar um passo atrás, tente ou busque ajuda, porque senão você vai entrar num relacionamento tóxico ou abusivo. Né? Isso é super importante para você identificar que você está num relacionamento abusivo. Isolamento social, depreciação, controle e monitoramento, e esse ciclo abusivo, que é vocês brigam e depois vocês têm ali uma relação sexual homérica, e aí você fica preso nesse ciclo abusivo, né, que é o mecanismo do vício que eu estava explicando. Essas são características. Agora, quando você sai dessa relação com a ajuda, você tem que entender o que está acontecendo com você quando você sai de uma relação abusiva, porque gera muita dúvida na cabeça das pessoas. A principal delas é: como eu estou sentindo falta de uma pessoa que me tratou tão mal? Como é que eu amo uma pessoa que me faz tão mal e me fez tão mal? É uma dúvida isso, porque, de novo, o amor, ele não é essa figura mística e romântica que a gente vê. O amor, quimicamente, ele serve para a gente se conectar e criar um vínculo com a outra pessoa. Esse é o papel do amor. Eu queria fazer essa pergunta para Amanda. Antes de você responder, porque senão você vai dar cola para ela. O que é o amor para você, Amanda? O amor para mim... O amor para mim, eu acho que é justamente isso. É você se despir de qualquer conhecimento das pessoas, de você mesmo. Assim, você poder ser você. O amor para mim é algo muito grandioso. Como se tivesse... É a nudez mesmo, assim. Você poder ser quem você é mesmo e se sentir confortável perto da pessoa sem medo de ser julgado. Porque a gente já tem um auto-julgamento. A gente já se julga muito. Eu acredito que... não sou homem, mas as mulheres, a gente tem sempre essa questão de estar se comparando até pela sociedade, pela história da sociedade. Então, assim, quando você tá perto de uma pessoa, o amor pra mim, eu acho que é isso. É você poder ser você, sem roupa, sem nada e... Sem maquiagem, sem máscara. Eu acho assim, sem sentimento, sem aquele julgamento, sem precisar ficar buscando um julgamento ou uma aprovação. Eu acho que o amor é você estar confortável do lado de uma pessoa, sendo quem você pode ser. E sem você ter necessidade de ficar pedindo as coisas também. Acho que o amor é isso. Eu vi, acho que a Fernanda Paes Leme uma vez, não sei se foi no Saia Justa, ela falando que o amor era... Não sei se é bem o amor a pergunta, mas ela falou assim, é você não ter que pedir as coisas. É você não ter que pedir. As coisas estão ali. E aí agora... Eu concordo 100% com você. É o que eu acho que o amor é. E tem uma palavra que representa isso muito bem, que você falou, que é vulnerabilidade. Sim. É você poder ser vulnerável com outra pessoa, que ela não vai usar aquilo contra você. Sim. Que é você colocar suas inseguranças para fora com a outra pessoa, seus medos, e a outra pessoa abraçar você. E você fazer a mesma coisa com a outra pessoa. Nada cria mais conexão do que vulnerabilidade. Só que pra gente se abrir para outra pessoa, a gente tem que saber com quem a gente tá se abrindo. Sim. Porque ela pode usar isso contra você. Pode usar, exatamente. Então, acho que o amor é isso para mim também. E além disso, em relação ao amor, existe amor à primeira vista? Ou é só uma paixão desenfreada? É porque a gente usa as palavras erradas. Não existe amor à primeira vista. Existe, por exemplo, atração à primeira vista, curiosidade à primeira vista. A gente pode se apaixonar muito rápido pela outra pessoa, pode se apaixonar muito rápido. Amar a gente não pode. Isso me lembra muito de uma pergunta que é: pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, segundo os estudos, as pesquisas que já são muito consolidadas, sim, você pode amar, porque nada impede, não existe uma área no cérebro que se amou uma pessoa exclui qualquer outra de ser amada. Isso não existe. Agora, paixão não. As pesquisas demonstram que você não consegue se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo. Porque o mecanismo da paixão é completamente diferente. Você fica obcecada pela outra pessoa. Você está no trabalho e não para de pensar naquela pessoa. Você fica com uma fixação, com ruminação, com pensamentos intrusivos da outra pessoa o tempo inteiro. Você não consegue dormir, tem insônia, acorda pensando na pessoa. Então, ela de fato, simbolicamente, ocupa um espaço na sua cabeça que duas pessoas não conseguem ocupar. Você acha então que amar é uma escolha e paixão não? Não é uma escolha, porque pensa comigo, a gente não escolhe amar.
Porque eu poderia escolher amar uma pessoa, por exemplo, essa pessoa tem todas as qualidades aqui que eu gostaria, então vou escolher amar ela. Não é assim, de vez em quando o amor não vem. A gente tem que ter muita... Aqui que tá o lance. A gente tem que ter muita sorte pra gente acabar amando a pessoa certa. A pessoa que faz bem pra gente. Sim. Porque de vez em quando a gente ama, por exemplo, uma pessoa que não faz bem. Um abusador, uma abusadora. Porque se a gente pudesse escolher, a gente não amaria essas pessoas. Então, essas frases que a gente escuta muito, elas são espalhadas pelas pessoas porque elas são reconfortantes. O amor é uma escolha. Não. A fidelidade é uma escolha. Sim. Não é o amor que é uma escolha. Né? O que a gente faz quando a gente quer entrar no relacionamento, quando a gente está solteiro, isso aí para os solteiros e para as solteiras agora, a gente cria na nossa cabeça, ou às vezes a gente até escreve um checklist do que essa pessoa tem que ter. Uhum. E aí quando você vai dando check em tudo ali, você vai conhecendo aquela pessoa, seja através das redes sociais, seja num date, seja você saindo para jantar, almoçar, você vai dando check. Mas se você deu check em tudo e mesmo assim você não gosta dessa pessoa, não adianta você ficar tentando esse relacionamento que não vai dar certo, né? Isso me lembra muito do... Não adianta. Não adianta. Isso me lembra muito algo que eu tenho ponderado muito, que eu tenho visto nos meus atendimentos há um bom tempo, que é: nem sempre aquilo que você quer é aquilo que você gosta. Porque muitas vezes a pessoa não tem alguns traços daquele checklist ali e você está muito mais encantado, apaixonado ou amando aquela pessoa, mas ela não tem. Você olha assim, pô, mas ela não tem isso, ela não tem isso, não tem aquilo. Mas eu prefiro estar com ela do que essa que tem todos os pré-requisitos aqui. Exatamente. Não é uma ciência, né? Não é. Acontece com a gente. Eu já tive pacientes que queriam muito, por exemplo, um cara que não fosse tão controlador, um cara que fosse um pouco mais permissivo, porque elas tinham uma personalidade mais forte. Então elas queriam, por exemplo, comandar dentro de casa, ter uma voz maior dentro de casa. Sim. E essas pacientes, quando elas conseguiram esses caras, que era o que ela queria, o que elas queriam, elas viram que elas não gostavam daquilo. Porque elas pararam de perder, elas começaram a perder a admiração por ele, porque o cara não se impunha dentro da relação. E era um mecanismo reforçador também. Ela não deixava o cara se impor dentro da relação. Isso vai entrar nessa pergunta aqui que eu acho muito interessante, esse assunto, esse tópico, da @JuliaBert. Por que eu só atraio gente doida? Não é tão simples a pergunta quanto parece, né? A gente atrai um certo padrão que a gente acaba admirando. Você sabe de uma coisa, é muito bom isso, porque essa diferença da culpabilização e da autorresponsabilidade, que você não atrai nada, Júlia. Você se atrai por essas pessoas doidas. É bem diferente. Sim. Por quê? Bate uma pessoa doida, cai fora. Você não deixa ela entrar na sua vida, porque não é aquilo que você quer. As pessoas tendem a colocar a culpa no universo, a culpa nas outras pessoas, pelas atrações que elas sentem inconscientemente por aquilo. A gente tende a ir para a zona de familiaridade. Por exemplo, quando a gente tem pais que o pai era muito controlador e a mãe era muito submissa, a gente tende a encontrar uma pessoa com um perfil parecido, muito controlador. É uma familiaridade. O que acontece também, a gente tende a ir para uma pessoa muito permissiva, porque a gente quer desempenhar o papel de controladora que a nossa mãe não teve. O quanto os nossos pais influenciam a nossa personalidade? Completamente. Não, a personalidade não, a nossa forma de escolher parceiros. Sim. Tá? Nossa personalidade ela é inata e influenciada pelo ambiente, pelas experiências que a gente tem. Mas o modelo parental, não é nem só os pais, é o modelo parental, era a dinâmica dos pais dentro de casa, influencia muito o que você vai procurar. Como somos seres de extremos, ou a gente copia o modelo ou a gente vai para o oposto daquele modelo. Nenhum dos dois é saudável. Entendi. Tem um assunto que eu quero perguntar, porque eu acho que é muito interessante. Eu tenho conversado com muitas pessoas e eu sempre pergunto quais são as principais red flags, sinais de alertas que você vê numa pessoa que você identifica logo. E elas sempre colocam, essas três estão sempre ali no topo. Uma delas é falar mal do ex. Quando você está conhecendo a pessoa só fala mal do ex. Ah, meu ex é maluco, a minha ex é maluca, tal. Tratar mal, seja um funcionário, um garçom, algo desse tipo, essas duas estão sempre lá. E uma terceira que também sempre está é mentira. Se você pegar uma mentira, mesmo que seja pequena, quando você está conhecendo a pessoa, você já cria uma desconfiança maior. Seriam essas três principais red flags? Falar mal do ex, tratar mal um funcionário, um garçom ou mentiras, né? E você pegar mentirinhas pequenas. Ah, vou ali, mas você não foi ali, você foi em outro lugar. Essas três estão entre as
top 3 assim, dos meus estudos, das minhas pesquisas aqui, quando eu converso com outras pessoas. Existem mais do que essas red flags? A Amanda pode acrescentar? Ou essas são as principais para você se atentar ali, que são sinais de alerta? Olha, tirando do garçom, por exemplo, de como você trata outras pessoas, eu acho que isso está muito mais para educação. E também para olhar para o outro. Né? Mas eu acho que as duas assim que impactam mais é mentira, porque mentiras bobas são assim, você tem que ter um sinal de alerta, porque se ele está mentindo por pouca coisa, imagina por muita coisa. Ele vai omitir aquilo e vai mentir com todas as garras. Sim. Então a mentira é um problema sério. Quando a pessoa mente, o que ela faz quando você descobre? Ela te manipula, ela tenta distorcer a situação, virar o jogo contra você. É um péssimo sinal. Então a mentira, ela pode levar justamente para essa manipulação, tá? É perigoso. Agora... A pessoa que fala mal do ex. A pessoa que fala mal do ex... De novo, evento isolado, fala mal de uma ex ou de um ex, pode ser que foi uma pessoa terrível mesmo. Agora, falar mal de toda ex é um sinal vermelho enorme, assim, que eu vejo nos meus atendimentos. O cara sempre falou mal das ex. Sim. E aí, por exemplo, quando eu atendo uma paciente que é uma ex, que se tornou uma ex, ela tem certeza que ele fala para a próxima que ela era, assim, terrível. Sim. Isso até já aconteceu de uma paciente minha que foi casada, teve um filho, e o cara mesmo estava com a nova namorada e falou, é a louca aqui. E é difícil alguém, isso vai para uma aqui também que, assim, é raro alguém falar assim, não, minha ex, nossa, ela é um fenômeno, gente perfeita, mulher para casar. Eu falo, sabia? E eu falo respeitosamente isso por causa da minha namorada, mas eu falo para ela, olha, só tem uma ex minha que eu falo mal. Uma. Eu já namorei bastante. E falo mal quando me pergunta, né? Não sai falando mal. Sim. As outras, eu sou amigo. É por isso que falam, o meu namorado jamais vai ser amigo de ex. Isso é excelente. Sim. Excelente, claro, se existe aí um distanciamento. Sim. Não é ficar saindo com a ex, não é nada disso. As minhas ex moram em outras cidades e outros países, o que facilita a minha relação de amizade com elas. Porque se morassem próximo, eu provavelmente não iria ter tanto contato, por respeito à pessoa que eu tô junto. Mas isso demonstra que, eu fiz boas escolhas, primeiro. Sim, claro. E eu admiro quem elas são. Né? Eu tenho carinho, né? Eu tenho ali uma... Eu queria acrescentar isso aqui na Amanda. Eu queria saber para você quais são as principais red flags quando você está conhecendo uma pessoa. Eu sei que não é o caso agora, tá? Mas já conheceu atrás. Eu acredito que essa de falar mal da vez é clássica. É clássica, porque diz muito do comportamento da pessoa. E se você tá falando mal das últimas vezes, você vai ser a próxima. Se você virar ex, não vai falar de você. Mas eu acredito que é a maneira como a pessoa faz você, assim, uma diferença pra mim, assim, a pessoa fazer você pedir desculpa por uma coisa que você não teve erro. Eu acho que isso é clássica, essa manipulação, que é quando você acaba descobrindo seja uma mentira, alguma coisa, e a pessoa começa a fazer você se sentir mal por ser quem você é, ou por algum tipo de comportamento. Eu acho que essa pra mim é uma clássica também, assim, porque isso geralmente surge nos primeiros encontros, assim, a pessoa, você conversa com a pessoa, várias amigas minhas, assim, chegam e falam assim, nossa, eu sei com uma pessoa e tal, aconteceu isso, mas é porque eu fiz tal coisa, ele me explicou. Aí você fala assim, você tá justificando o comportamento dele, colocando a culpa em você. Invertendo, né? Invertendo, eu acho que isso... Você já se afasta. Exato. E a mentira, gente, eu acho que mentira. Até esse final de semana eu tava conversando com umas amigas minhas, a gente tava falando e uma contou um caso, fala, a mentira... Eu até ia perguntar pra você, a mentira tem prazo de validade? Porque é muito clássico de acontecer, você tá num relacionamento, uma amiga minha tava num relacionamento e ela descobriu uma mentira que aconteceu no início. Mas era uma super mentira. Sim. E ela falou assim, cara, mas isso faz tempo, e ela tava tentando se convencer, assim, falando pra gente assim, não, mas é que faz muito tempo. Eu falei, tá, mas você vai conseguir lidar com isso? Porque uma pessoa que deita do teu lado todo dia pra falar sobre... e você construiu sua relação baseado não sabendo disso. Agora que você sabe, muda. Vocês acham que mentira tem prazo de validade? Mentira grande tem prazo de validade. Eu sempre falo isso para os meus pacientes que estão com amante. Eu falo, olha, essa sua relação, você esconder isso tudo, tem um prazo de validade, né? Porque é uma mentira e uma omissão. É uma mentira porque você, na verdade, tá com uma pessoa e você tá mentindo para os lugares que você tá indo. E é uma omissão porque você tá tendo uma relação extraconjugal. Então eu falo para elas, olha, você tem que tomar uma decisão de ou você rompe essa relação com essa pessoa e foca no seu relacionamento, ou você termina o seu relacionamento e fica com essa pessoa, ou o terceiro caminho, termina com os dois e segue a sua vida.
Só que deixar a vida tomar uma decisão, muitas vezes a vida toma uma decisão que você não quer. Que é esse cara descobre, você fica destruída, aí esse cara daqui se afasta, você fica sem nada. Então, eu acredito que a mentira grande ela tem um prazo de validade, com certeza. Exato. E vai muito nessa questão do relacionamento na internet, que eu queria tocar um pouco nesse ponto, que tem muitas questões hoje se a internet ajuda ou afasta um relacionamento. Uma pessoa que quer ter um relacionamento ou que está num relacionamento, você pode usar a internet a seu favor ou é mais contra você? No sentido de ter mais tentação, ter mais opção. Eu vi um corte seu que fala muito do paradoxo da escolha, né? Você acha que a internet influencia muito nisso? Influencia, a gente estava falando disso, que é o paradoxo da escolha, porque a gente tem muitas opções e muitas opções fazem a gente questionar a escolha que a gente teve. Será que não tem alguém melhor? Então, na verdade, o paradoxo da escolha, ele tem como consequência um possível arrependimento da sua escolha. Sim. Você sempre fica pensando nisso. E como evitar isso? Como evitar? Então, rapidinho, o que isso faz? Isso faz com que a gente fique abandonando relacionamentos muito rápido. Descartando, né? Descartando relacionamentos e pessoas muito rápido, porque a gente está sempre em busca de uma sensação maior. Eu digo que as pessoas são caçadores de emoção ou caçadores de paixão. A partir do momento que você não se sente apaixonada ou você não se sente mais apaixonada por aquela pessoa, você larga ela para você voltar a sentir essa sensação. É o que hoje em dia é representado na ação dopamina, que é justamente isso. A gente quer sentir, quer sentir, quer sentir. A gente não quer construir. E as redes sociais, aplicativos de relacionamento facilitam muito isso. Porque tem sempre uma pessoa ali, engatilhada. Você, por exemplo, está conversando com uma pessoa, mas você está conversando com outras 3, 4 pessoas. Todo mundo faz isso, tá? Todos os gêneros fazem isso, não importa. Eu vejo isso, porque existe muito esse tanto conceito de que só o homem faz isso. Todo Sim. mundo faz isso. Então, tem sempre isso, esse plano B. Quando tem um plano B, você não foca no plano A. Tem uma história que eu gosto que teve um conquistador que chegou num continente, não me lembro qual foi, não sei se é história verídica. Ele chegou num continente, para conquistar aquele continente, ele virou para todo mundo, para os soldados, e falou assim: queimem os barcos. Que é tipo, ou vai dar certo ou vai dar certo. Não tem plano B atrás da gente. Sim. É investimento aquilo dali. Só que as pessoas não tratam mais relacionamento dessa forma. É uma construção. É claro, eu não estou te dizendo que você não deve estar com uma pessoa que você não se apaixonou. Porque muitas pessoas me perguntam isso. Pô, mas eu nunca me apaixonei por ele. Eu tenho um carinho muito grande. Será que eu devo investir nessa relação? Aí eu pergunto, olha, não sei, depende de você. Você consegue investir numa relação a qual você não é apaixonada pela outra pessoa? Porque uma coisa é certa, a paixão ela vai embora. As pesquisas demonstram que ela pode durar até 2 anos, se você tiver sorte. Aí tem algumas pessoas que me mandam, não, eu sou apaixonada pelo meu marido até hoje, a gente tem 20 anos de casado. Eu falo, Paixão olha, é amor, isso não é né? paixão, isso é admiração. Que brilha os seus olhos quando você olha para outra pessoa, sabe? Mas será que a paixão não está acontecendo tanto nessa geração por conta das diversas opções que você tem na internet? Você não se deixa apaixonar porque você tem outras opções ali, e aí você vai tentando, tenta uma ali, tenta uma aqui, e aí não se entrega totalmente numa relação porque você sabe que você tem outras opções? Eu acho que as pessoas estão se apaixonando mais, eu acho, a impressão que eu tenho. Porque elas vão se apaixonando por uma pessoa. E aqui fica muito difícil eu distinguir para vocês o que é paixão e o que é obsessão. Porque na idealização que a gente tem da outra pessoa e na projeção, o que é projeção? É a gente projetar na outra pessoa a idealização que a gente fez. A gente projeta o que a gente gostaria de ter na outra pessoa e ver na outra pessoa. Nisso a gente fica com uma fixação de que aquela é a pessoa que eu sempre procurei. Quando aquele véu dessa projeção começa a cair, o que você faz? Você cai fora. Opa, não é bem aquela pessoa. Então, eu não sei te dizer se é uma fixação e obsessão, se é uma paixão, mas é uma busca pelo sentir. E se a gente para pensar, é uma busca completamente unilateral. É sobre o que você está sentindo. A partir do momento que você não sente mais, você cai fora e descarta aquela pessoa. Então, é uma geração, várias gerações agora, né? Que estão pensando muito egocentricamente e até narcisicamente, porque é tudo sobre elas.
não gosto mais, não sinto mais, não tô mais apaixonada, bum, cai fora. Então, a gente busca muito essa sensação de dopamina e até de atenção o tempo inteiro. Ah, essa pessoa não me dá tanta atenção quanto aquela outra ali fica me dando e mandando mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Vou descartar ela e vir para cá. Você usando numa balança, né? Você bota numa balança quem te serve melhor. Sim. Isso é bizarro, né? Sim. E aí entra nessa questão do relacionamento da internet, né? Com como lidar com a internet hoje em dia. O que é certo? Você está conhecendo uma pessoa, você colocar todas as suas fichas ali naquela pessoa, você colocar algumas fichas e manter as outras fichas abertas ali. Porque com o uso da internet, você tem muitas opções em todos os sentidos. Tanto o homem quanto a mulher. Você sabe que a mulher está falando com muitos homens. Então, outro dia chegou uma pergunta para mim e falou assim, olha, o cara me adicionou, gosta de mim, me manda mensagem, mas não me chama para sair. Eu respondi, olha, provavelmente ele está saindo com outras pessoas. Então, ele está testando antes. Né? Pode ser que isso aconteça, pode ser que o cara está trabalhando, mas ninguém é 100% ocupado que não consiga criar um tempo para sair. Né? Então, assim, como lidar com a internet hoje em dia? É bom? É ruim? No relacionamento, quando você está conhecendo uma pessoa, quando você está namorando, o que é certo, o que é errado. Por exemplo, a pessoa está namorando com uma pessoa, ela pode seguir a ex? É certo isso? De novo, são acordos entre o casal, não existe certo e errado. Se a outra pessoa ela está extremamente incomodada com aquilo, ela é a sua prioridade. Então você tem que manejar aquilo de uma forma que a prioridade da sua vida não se sinta mal por algum comportamento que você está tendo. Mas é muito sutil isso, porque, por exemplo, se a sua atual ela sente um ciúme extremo de uma ex sua, que mora, por exemplo, em outra cidade, e você nem fala com ela, mas você segue ela, isso pode ser muito por causa de uma insegurança dela, do que com comportamento duvidoso que você venha a ter. E se ela tem esse comportamento de pedir ou mandar você parar de falar com ela, isso daqui começa a virar controle. Sim. Então é muito sutil a gente saber quando a gente está sendo flexível e quando a gente está sendo controlado pela outra pessoa. Pergunta, Amanda. Pode acrescentar. Quer acrescentar? Que eu queria você falar de internet também. Relacionamento, internet. Eu acredito que... Deixa eu perguntar alguma coisa também. Deixa eu fazer minha listinha. Porque você tem um monte de pergunta legal. Não, eu fiz. Até uma que eu ia falar em relação à internet mesmo. Que foi o que eu estava conversando com você ali fora. Como diferenciar o que é imaturidade de uma pessoa ou até malandragem mesmo? Porque a gente sabe que hoje em dia, na internet, as pessoas assim... não, a gente tenta justificar. É imaturo, tal pessoa é imaturo, tal pessoa é isso, faz isso. Conversa porque é imaturo, porque tem aquele ego masculino de querer... Ou não, é malandro mesmo, entendeu? Tipo... Não precisa saber o que é um, o que é outro. Se for um deles, você cai fora. Porque se o cara é imaturo, você vai ser o quê? Plataforma de desenvolvimento para o cara amadurecer? É isso? Por que você não pega uma pessoa madura logo de cara? É claro que as pessoas estão em processo de desenvolvimento o tempo inteiro. Mas, pegar um malandro, que você sabe que vai te enrolar, e pegar um cara imaturo, pega um cara minimamente pronto, apesar que ninguém está 100% pronto, mas minimamente pronto. Eu acho que vale também uma conversa para entender, para você entender se aquilo ali foi imaturidade ou malandragem, se aquilo ali pode melhorar, ou se realmente o cara se faz desleixado. Porque eu acho que os homens na rede social, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Né? Então eu falo na cabeça de homem. Se o cara está ali com você, está conversando, você está lá 2, 3 meses, ele está adicionando mulher, ele está curtindo outras... Ele sabe o que ele está fazendo. Então, assim, não tem... Isso aí é malandragem. Você tem que entender e tem que ter essa conversa para que fique claro. Olha, se a gente está conversando, vamos focar em você. Vamos tentar dar certo aqui. A internet, ela proporciona, foi o que você falou. Você recebeu mensagem sendo que você está lá com a sua mulher, com o seu filho e tal. Mostrando tudo nas redes sociais e as pessoas estão ali tentando alguma coisa. Isso me lembrou... Eu estava vindo do Rio agora, né? Eu vim do Rio, domingo, para São Paulo. E aí tinha um cara do meu lado que era assim... Eu vou falar, foi patético. Eu tive vergonha alheia. Que ele estava no telefone, né, mandando mensagem, e ele ficava se escutando mandando a mensagem alto, ainda por cima, no Viva Voz, para uma mulher que aparentemente, porque eu escutei ela falando, né, porque estava no Viva Voz, falando que ela estava super incomodada, que ele tinha postado foto nas redes sociais com outras mulheres, e o contexto é que essa mulher estava ficando com ele, estavam ficando juntos, ela viu foto dele com um bando de mulher em festa, né, e foi ali tirar a satisfação dela.
Sim. E aí o cara teve um comportamento assim que foi tão escroto. Assim, pô, cariocão, aquele bem moleque, assim. Pô, cara, são minhas amigas e tal, pô, não sei o que lá. E, pô, tô puto. Eu tô puto que você tá... Inverteu. Eu tô puto que você tá achando alguma coisa. Só que aí ele foi passivo-agressivo. O que ele fez? Eu tô puto que você tá achando que teve alguma coisa. Pô, elas são minhas amigas. Mas, pô, eu entendo, né? Eu entendo por que você tá puta também. Eu não sou santo, eu não sou santo. Mordeu e eu assoprou. falei, o cara conseguiu ser manipulador a ponto de inverter a situação e na mesma frase ser passivo-agressivo. Sim. Tipo, deixar a mulher completamente confusa. Sim. Eu falei, cara, esse cara é um bosta. E se sentindo mal. De provavelmente estar até mal. Eu acho que essa é a questão de uma super red flag. É isso. A pessoa começa a se sentir mal. Você começa a falar assim: não, desculpa, não jamais imaginei. Nossa, você começa a se sentir mal por você estar fazendo uma coisa que na verdade a outra pessoa fez de errado, né? E o mais curioso é que a mãe dele estava ali na frente, ele ficava, mãe, me dá seu celular aí, mãe, minha bateria acabou. Eu falava, cara, tinha que ser, cara, o filhinho de mamãe, entendeu? Esse daí é imaturo e malandro, no caso. Imaturo e malandro. E na internet, qual é o preço de uma curtida? Que é o que a gente está conversando aqui agora. Qual que é o preço de uma curtida, por exemplo? A gente tem hoje a questão, tipo, uma mulher de biquíni, um homem de sunga, aí o seu companheiro ou companheira vai lá e curte ou comenta. Qual é o preço disso? Você acha que não é intencional ou você acha que tem sim uma intenção? Olha, eu sempre diferencio, eu faço uma analogia, um exemplo, que depende da mulher. Por que depende da mulher? Se é uma mulher completamente inalcançável, uma atriz de Hollywood, alguma coisa, o cara dá uma curtidinha ali, significa uma fantasia. Agora, ele curtir a mulher do trabalho de biquíni pode representar ali um desejo por aquela mulher, porque ela é alcançável, né? Então, a gente tem que contextualizar. Mas, se a sua parceira, por exemplo, ela fica incomodada com você curtir uma foto de mulher de biquíni inalcançável, uma atriz, por exemplo, você tem que escutar ela, porque provavelmente, não provavelmente, mas você tem que investigar se aquilo não está fazendo mal para ela. Porque como as mulheres têm muito essa questão de comparação, imagina só, você está do lado de uma mulher que não está satisfeita com o próprio corpo, e aí você curte uma foto de uma atriz com um corpaço, sim, e ela vê, como é que você acha que ela vai se sentir? Ele valoriza aquilo, ele não me valoriza. Exato. Eu vou dar minha opinião também. Eu discordo. Eu acho que... Discordo nesse sentido de curtir. Não pode curtir, principalmente se faz mal. Tem que ter uma conversa. E se você está ali num relacionamento e você está curtindo foto de outras mulheres ou a mulher curtindo foto de outros homens, eu acho que isso não cabe. Eu acho que a pessoa nem deve se colocar nessa posição. Então, a internet, como é uma coisa recente, foi se criando novos hábitos para a gente entender o nosso relacionamento, o que é certo, o que é errado. Como você colocou, pode curtir uma atriz? Não pode. Poxa, eu já me relacionei com duas. Então, assim, eu não tenho mais... essa curtida ali pode chegar e ser uma coisa alcançável. Então, assim, eu não acho legal você estar num relacionamento admirando e curtindo outras mulheres. Eu acho que você tem que gerar 100% do seu foco para a sua mulher. E vai na questão também de seguir ex-mulheres, seguir ex-namoradas, seguir pessoas que você já se relacionou, que você já ficou. Por que você vai ficar seguindo ali? É o primeiro momento de um relacionamento que está muito ruim, muito desgastado. Uma fragilidade, Uma fragilidade, aparece a sua ex, a sua ex-ficante ali no story, toda linda, de biquíni na praia, não sei aonde. Qual a vontade que dá de pegar e mandar um direct? Opa, tá aí? Tá sozinha? Tô indo. Então, assim, eu acho que você precisa evitar certas situações com a internet, porque senão você se coloca em situações difíceis que você mesmo não consegue lidar, entendeu? Então, com a internet, eu acho que vai muito do relacionamento que você tá, da conversa que você tem, e isso vai no início, né? Eu acho que no início a gente já tem que deixar claro, isso aqui me incomoda, isso aqui não me incomoda, pode fazer à vontade, e vai. E hoje em dia as pessoas estão tendo muito isso. Eu tenho uma amiga minha do Rio que ela posta muita foto de biquíni, mulher muito bonita, muita foto de biquíni. Aí a mulher falou assim, poxa, por que você segue essa mulher? Eu falei, não, é minha amiga, não tem nada. Como assim? Você segue ela? Eu falei, não, minha amiga, não tem nada, ela ficava comigo meu e tal, não sei o quê. Não gostaria que você seguisse ela. Na hora eu parei de seguir. Recentemente encontrei ela. Eu falei, eu tava te procurando no Instagram, você saiu? Eu falei, não, eu te bloqueei mesmo, você parou de me seguir? Eu falei, como assim? Não é que eu não deixei de gostar de você como pessoa, como amiga, mas eu tava num relacionamento que a minha ex-mulher não deixava
não curtia ou não me admirava, sabe? Não achava legal que eu te seguisse, então eu parei de seguir. Por que as pessoas estão criando muito essa questão no seguir ou não seguir? Por que isso acontece? Porque a outra pessoa pode apresentar um risco. Então elas querem te cercar. Mas eu acredito que quanto mais a gente tenta colocar uma pessoa numa gaiola, mais vontade de sair da gaiola ela tem. Então é por isso que o controle ele sai pela culatra, porque você gera na outra pessoa mais curiosidade, mais vontade de fazer alguma coisa errada. Eu acho que a gente tem que estar com uma pessoa que a gente sabe que tem autocontrole, né, que não é uma pessoa extremamente impulsiva, uma pessoa que é confiável, uma pessoa que a gente sabe que é respeitosa. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes que eu atendi que tinham um problema de autoestima. Hoje em dia algumas delas postam de biquíni na academia. Eu olho aquilo, eu fico com maior vontade de curtir, para dar suporte e apoio. Mas eu não curto. Sim. Porque eu tenho namorada, eu não vou, ela não vai entender. E se eu explicar para ela... Sim, vai criar uma discussão desnecessária. Desnecessária, exatamente. Então, eu acho que as redes sociais elas servem muito como uma forma da gente se precaver, uma forma também da gente monitorar, infelizmente, o comportamento da outra pessoa. Mas eu sou diferente nisso, porque eu não olho o que minha namorada curte. Eu não tô nem aí. Eu tô me lixando pro que ela curte. Contanto que eu tenha confiança nela, se um dia ela me der um motivo para desconfiar, aí, pode ser que desperte-me uma curiosidade de querer ali espionar ela para ver quem ela tá curtindo, quem ela tá mandando mensagem. Sim. Mas eu não tenho isso, porque é o velho ditado. O que os olhos não veem, o coração não sente. E aqui eu não tô falando de traição, óbvio, né? Sim. O que eu tô falando são de comportamentos que a gente acaba exagerando na nossa cabeça e muito influenciado pelas nossas inseguranças e até medo de perder a outra pessoa. Então, eu não alimento isso em mim. O que eu queria perguntar para Amanda, e até te adicionando nessa resposta, quando você está solteiro, quando é que você sabe que a pessoa tem interesse em você nas redes sociais, com o Instagram? A pessoa te seguiu, curtiu o seu story, deixou um coraçãozinho? Como é que funciona essa relação? Como você deixa claro que você tem interesse nessa pessoa no Instagram hoje em dia? Eu acredito que a gente fala o like ataque, né? Like attack. É o like ataque. É por isso, gente, é por isso que... Dá vários likes ali. Eu acredito que a interação. A interação. É por isso que quando eu fiz a outra pergunta, porque isso é muito comum em roda pelo menos dos meus colegas, tanto homens quanto mulheres, quando você conversa, que é a questão assim, mas tá comigo, tá seguindo isso. Porque eu acredito que eu vim dessa geração que você demonstrar interesse é você curtir, é você comentar, é você... Você demonstra interesse, você mostra tipo assim, ei, tô aqui, né? Ou provoca, né? Exatamente. Você tipo, nossa, eu curti isso daqui. A gente tem as reações dos stories. Então, e eu já entrei em aplicativo de relacionamento. Porque eu tinha muita preguiça de sair. Eu sou médica, trabalhava em UTI. Então, assim, a maneira que eu usava muita rede social para flertar. Sim. Né? Para fugir dos médicos. Exatamente. E o pior é que a gente sempre encontrava médico. Mas aí eu via que era comum, porque eu sou de uma geração que eu gostava de sair com os meus amigos e tinha preguiça de conhecer as pessoas, então eu utilizei aplicativos de relacionamento. Para conversar, para conhecer, porque eu falava assim, conveniente. Eu falava assim, só vou sair com uma pessoa depois que eu tiver certeza que a gente tem algum matchzinho ali, que a gente realmente tem pontos em comuns, porque eu tinha preguiça de sair com as pessoas, eu nunca fui de sair beijando todo mundo. Então eu falava assim, eu vou sair com uma pessoa para conversar, como mais conversar com ela antes, em vez de ela interessante. Sim, senão, concordo. Eu conversava com a pessoa 2 meses antes de sair com ela. Sim. Então... E para deixar claro nas redes sociais, tem que dar uma curtida, tem que seguir. Exatamente. Mas assim, o que funcionava muito era isso. Interagir. Era curtida. Eu também, se eu estivesse interessado em alguém, eu ia lá e curtia uma foto. E aí você quer mostrar que você tem mais interesse ainda. Curte de volta. Exatamente. É você curtir com foto antiga. Você vai curtir foto antiga, você vai falar assim, dei uma olhada aqui no teu feed inteiro e ok, tá? 2018. Exato. 2 minutos atrás ela curtiu uma foto de 2018. Que estranho. Ela realmente tá. Você mostra interesse, né? Então, é por isso que eu acho que as redes sociais demonstrar interesse essa interação. E é por isso que eu acredito que hoje é muito desperta essa insegurança em outra pessoa também. Porque eu sou de uma geração que eu curtia
porque eu realmente tinha interesse. Então é uma coisa que se eu vejo uma pessoa curtindo alguma coisa ou comentando alguma coisa, eu vejo que, tipo, eu falo assim, pô, também tá interessado. Porque a geração agora tá assim, né? Mas só isso não basta. Não. Porque o que eu mais vejo, e você provavelmente recebeu essa pergunta também, que é, ele curte tudo, mas não me chama pra sair. Sim. Ele não faz esse movimento. E uma queixa, diga. Não, assim, mas demonstrou interesse. Alguma hora tá no radar. Eu acredito que... Mas estou certo eu de comentar isso, que ele provavelmente está saindo com outras ou com outra, mas ainda provavelmente. Talvez ele ache que ali não vai dar certo, então ele deixa aquela ali de sobreaviso. Ela ali vai ficar no meu plano B, ou C, ou D. Sim, muito provavelmente está acontecendo isso. Por isso que eu recebo tanta pergunta do tipo, ele curte tudo meu, mas não me chamam para sair. Falo, então ele está tentando te deixar ali, te deixar ali. Se não der certo o plano A dele, provavelmente ele vai. Ou então ele só quer te provocar, ficar com o ego inflado. Sim. Então, o único parâmetro de avaliação que a gente pode ter de demonstração de interesse da outra pessoa é te chamar para sair. Sim. Na internet é isso, né? E aí, vamos jantar, vamos almoçar? É chamar a atenção. Eu quero que ele veja que eu estou vendo, quem ela veja. Exatamente. É uma chamada de atenção ali. Opa, estou interessado. Sim. Mas se depois da curtida não tiver uma mensagem, por exemplo, aquela pessoa que só curte, sabe? Isso, na maioria das vezes, não vira absolutamente nada. Sim. Agora, se a pessoa curte, manda mensagem, você foi ali para a fase 2. Entendi. Só que tem muita gente que não vai para a fase 3, que é a fase do convite, de chamar outra pessoa para sair. Muita gente, eu acho que a maioria, assim, fica só no papinho e não chamam para sair. Eu tenho muitas mulheres que reclamam comigo que os homens estão sem atitude. Tanto para chamar para sair, quanto até a atitude de enfim, querer alguma coisa. E é muito curioso por que isso tem acontecido. E eu estava refletindo sobre as redes sociais, sobre os aplicativos de relacionamento. Quando a gente curte uma pessoa, a gente não tem percepção de rejeição quando ela não curte a gente de volta ou quando não dá match na gente. A gente tem ausência de match, ausência de reciprocidade, que é diferente de rejeição. Rejeição é não. Você tá num barzinho, você chega para falar com alguém, ela fala, olha, não. E aí você dói na alma, assim, não sou o suficiente, não sou bonito. Sim. Você vai embora. Nas redes sociais, você curte ou manda uma mensagem, se a outra pessoa não te responde, foi ausência de reciprocidade. Sim. Não foi rejeição. Aplicativo de relacionamento também. Isso. Então, isso está fazendo com que as pessoas fiquem muito mais sensíveis à rejeição. É por isso que elas se arriscam menos e é por isso que elas sofrem mais com a rejeição hoje em dia. Interessante, né? Eu nunca tinha visto por esse ponto de vista, porque quando você está no Instagram, nunca tive aplicativo de relacionamento, mas no Instagram hoje se tornou um aplicativo de relacionamento. Sim, né? Você já usa dessa forma, você conhece pessoas por ali e você começa a interagir. Então, às vezes, você vai, o cara solteiro, tá lá e curte uma, curte outra, curte outra. Se ele não curtiu de volta, sei lá, curtiu 10 pessoas, 2 curtiram, ele está feliz. Ele curtiu de volta, ele vai conversar com as que curtiram, né? Então, acho que isso funciona muito. Então, dessas perguntas que chegaram de relacionamento, eu acho que vai muito isso de internet. É saber usar o mecanismo a seu favor. E se você estiver em um relacionamento, estar de acordo com o seu parceiro do que incomoda ele ou ela, né? Chegamos a essa conclusão para ajudar quem manda muita pergunta? No final das contas, sabe o que é? É comunicação. Você não deixar aquilo chegar a um ponto que te incomoda tanto que você explode com outra pessoa. Sim. Sabe? É você ir comunicando. O problema é que tem pessoas que me mandam mensagem dizendo, mas eu falo para ele que eu não gosto disso, ele continua fazendo. Eu falo, olha, então você não tem respeito, você não tem escuta dentro do seu relacionamento. Você tem que avaliar se é isso que você quer. Exato. As pessoas são muito... Elas falam, o Thomas é psicólogo do divórcio. Eu falo, não, eu sou o psicólogo de relacionamentos saudáveis. Se você não está num relacionamento saudável, com reciprocidade, sim, uma opção é o divórcio. Sim, uma opção é a separação. Porque, gente, a vida é uma só. Para a gente estar do lado de uma pessoa que não faz a gente feliz, muito pelo contrário, que diminui nossa autoestima, que coloca a gente para baixo... Ou pior ainda, o que a maioria das pessoas tem hoje em dia, relacionamentos medíocres, que não são nem abusivos e nem relacionamentos incríveis e extraordinários, são relacionamentos medíocres. Eu não quero estar num relacionamento medíocre. Isso vai a um ponto que quer acrescentar? Tem pergunta, mano? Eu posso fazer só uma pergunta para você? Claro.
Você falou muito sobre a conversa, que eu acho que é muito importante e acredito que as pessoas, eu vejo muito essa falta de comunicação, né? As pessoas, a gente falou, tanto das redes sociais, devido às opções, as pessoas, se não agrada ali, elas não conversam, elas se afastam e falam, não encaixou, vou seguir a minha vida. Se eu pudesse perguntar para você 3 conversas, 3 diálogos que as pessoas têm que ter para ter um relacionamento saudável no início. Por exemplo, são 3 tópicos que você tem que conversar para deixar bem claro, para tentar ter um relacionamento saudável. Vou dar minha opinião, posso? Pode, claro, vai lá. Pensando na sua. Eu acho que você tem que criar diálogos que sejam compatíveis com os seus gostos. Então, eu acho que é muito importante você falar de política, se você é forte de um lado ou de outro. Porque se a pessoa for de outro lado, se você é direita ou esquerda, isso provavelmente não vai dar certo. Você falar do seu estilo de vida, se você é uma pessoa saudável, se você gosta de treinar, e se a pessoa gosta de balada, também isso não, provavelmente a médio e longo prazo não vai dar certo, depois você me corrige. E terceiro, se você tem fé em Deus, se você quer construir uma família, quais são os seus princípios de vida, você talvez tente criar um diálogo que seja favorável para você. Nesse sentido, de você identificar nessa outra pessoa situações que sejam compatíveis ou não com a sua. Porque se um desses 3 não forem, provavelmente vai dar um problema a médio e longo prazo. Estou certo ou estou errado? Não, são os seus critérios. Por exemplo, eu fui casado com uma pessoa que era de esquerda, eu sou de direita. Então, difícil. Quando ela queria vir com esse assunto, eu falava, não vai dar certo. Depende do nível de intensidade. Não né? vai dar certo. Exato. Depende do nível de intensidade, eu também acho. O que você falou, o segundo, é muito importante e interessante, que é estilo de vida. Que é, você tá com uma pessoa que é baladeira e tal, e você não é... Vai dar problema. Vai dar problema, isso. Então, fé, por exemplo, para mim não é um critério, porque eu sou agnóstico, eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião. Sim. Então, para mim não muda nada, a não ser que eu me relacione com uma pessoa que é extremamente religiosa e provavelmente a gente vai ter um embate, né? Porque eu não acredito na religião. Isso. Para mim, os critérios, eu vou dizer o que eu fiz na prática. Quando eu comecei a namorar, eu chamei ela para conversar e falei, olha, eu tenho que te dizer como é que eu funciono. Que é o seguinte, eu gosto muito da minha individualidade. Então vão ter dias que eu vou querer ficar sozinho. Só que isso não significa que eu não queira estar com você. Significa que eu preciso desse tempo para eu me recarregar. Eu trabalho que nem um lunático, então tem alguns dias que eu vou falar para você, se incomoda da gente se ver só amanhã? Porque eu preciso, né, absorver tudo que está acontecendo comigo. Então, essa foi uma forma de eu conversar com ela sobre como é que eu opero. Uma segunda que eu acho super importante no casal, que é um tabu, é sexo. O que você gosta? O que você não gosta? Que eu quero saber aqui para onde a gente vai, o que pode, o que não pode fazer. A maioria dos casais não tem isso. Não tem uma conversa aberta. É claro que eu não estou falando que você está conversando num barzinho com uma pessoa que você está saindo pela 3ª vez e está falando sobre isso. Não. Estou falando com uma pessoa que você já tem intimidade, você está deitado na cama, vocês acabaram de transar, está naquele momento de vulnerabilidade. E aí você fala para outra pessoa. Né? Você conversa sobre esses assuntos, que é um momento ali que as pessoas estão mais abertas também. Só para entrar nesse ponto aí do sexo, tá? Se você tá num relacionamento, a pessoa tem tudo que você almeja numa pessoa, mas o sexo é ruim, você deve ficar nesse relacionamento? Isso abre muitas portas para traição, tá? Então você tem que saber disso. Eu sempre pergunto qual é a relevância do sexo para você, porque essa é a pergunta-chave. Eu gosto, mas não é tão importante para mim. Então manda brasa, vai com tudo nesse relacionamento. Agora, não, sexo é super importante para mim. Opa, você tem um impasse, porque o sexo é uma grande parte da relação. Então, você tem um problema. E você tem aí uma escolha difícil a ser feita, porque você tem tudo de um lado, mas você não tem o que você quer de outro lado, que é o sexo. Sim. Então, você tem que fazer uma renúncia. Renúncia é sempre aquilo que a gente abre mão. Mas eu procuro tudo. Sim. Eu procuro conexão, eu procuro comunicação, eu procuro reciprocidade, eu procuro sexo. Eu procuro tudo. E eu te interrompi, você ia falar a terceira diálogo importante para... A terceira é uma avaliação, que é o seguinte. A gente pensa na comunicação como a pessoa que se comunica. Mas a comunicação ela é feita de 2 características. A pessoa que fala e a pessoa que escuta. Então a primeira coisa que eu faço é saber se a pessoa me escuta. Eu tive um date
há muitos anos atrás, quando eu tinha me divorciado, eu entrei em aplicativo, comecei a sair que nem um doido, né? Era pandemia. E aí, eu fui num date com uma pessoa e ela falava, ela não eu reparei que ela não respirava entre uma pausa e outra. Ela tinha uma capacidade de fazer uma inspiração, que nem cantora, sabe? Que você não percebe. Ela não parava de falar, ao ponto que eu não consegui levantar para ir no banheiro. Porque eu não queria ser delicado com ela. Até que uma hora eu não aguentei mais. Eu falei, oi, dá licença rapidinho. A gente já volta nisso, deixa eu só ir no banheiro rapidinho. E ela não parava de falar dela. Isso daí acaba sendo uma red flag, um e aí, sinal de essa alerta. foi uma red flag gigante. E eu vou te dizer o que eu falei para ela, porque eu sou psicólogo e eu saquei qual era dela. Então, quando a gente pedia conta e tal, a gente saiu, ela falou, espero que a gente se veja de novo. Eu também espero que a gente se veja de novo. Eu te conheci muito, mas eu queria que na próxima vez você também me conhecesse. Uau. Ali, eu falei, eu preciso dar esse toque para ela, porque senão ela nunca vai se relacionar com uma pessoa. Exato. Porque comigo não vai ser, você pode ter certeza. Você deu um toque para que ela, uma crítica construtiva, para que ela não faça mais isso e consiga... Eu dei uma punhalada nela, né? Mas eu percebi depois que a gente conversou mais, depois e tal, eu percebi que ela era completamente egocêntrica. Sim. Ela criava paranoia na cabeça dela sobre eu e ela, assim, que eu falava, isso não existe, isso nunca aconteceu. Né? Porque ela falava muito, ela era muito paranoica, não me escutava nunca, então o que eu falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então... Em relação a... Existe um tabu que o cristão não pode fazer terapia e o terapeuta não pode falar de religião. Por que acontece isso? Olha, poder você pode, você não pode tentar colocar suas crenças ali, trazer suas crenças para outra pessoa. Eu já atendi pessoas evangélicas e eu trabalhei em cima da crença dela, não da minha. Sim. Foi curioso isso, né? Porque foi uma pessoa evangélica que tinha traído o noivo, que era tudo que ela queria, com o ex-namorado, que era tudo que ela gostava. Então, eles tinham um sexo muito bom. Ele era o ex, tinha esse sexo muito bom. Ele era um cara proativo, era um cara firme. E ela estava com um cara que era militar, teoricamente era para ser tudo isso. Não era, mas tinha uma família estável, ia ser um bom marido nesses quesitos, mas não era o que ela queria. Então ela estava tentando entrar numa de perdão de Deus. Eu falei, olha, eu vou trabalhar em cima da realidade das crenças dessa mulher daqui. Sim. Não vou trazer as minhas. Esse é meu papel. O papel de psicólogo é suspender julgamento. É por isso que as pessoas me procuram quando elas têm amante. Porque elas falam, Tommy, eu vi que você não julga, eu vi que você não ataca, eu vi que você não tem preconceito, então eu me senti acolhida por você. Por isso que eu estou aqui tentando marcar uma sessão com você. Como eu lido com essa situação? Sem eu julgar ela, olha, o que você fez foi errado. Sim. Né? Somos humanos, cometemos erros o tempo inteiro. Então, essa é uma característica bacana que eu adquiri até como psicólogo, não julgar tantas pessoas, porque eu sempre julguei muito. Sim. Por que a gente julga tanto o outro? Porque a gente geralmente se julga muito. A gente é muito autocrítico, logo a gente passa a ser muito crítico com os outros. Sim. Pergunta, Amanda. Eu tenho uma boa. Então vai. Em relação à traição, quem trai é mau caráter? Pode ser. Pode ser. Mas na maioria das vezes não é o caso. Na maioria das vezes tem um motivo por trás. De novo, não é uma justificativa, porque ao invés de trair, você poderia ter terminado com outra pessoa. Pode ser imaturidade. Ou então... Pode ser maturidade? Pode ser maturidade. O que é imaturidade? É você não controlar os seus impulsos, as suas vontades. O que uma criança faz? O que o adolescente faz? Tudo que ela quer. Mas como você identifica como uma mulher ou uma pessoa que foi traída? Como ela identifica se isso ali foi imaturidade ou se foi desvio de caráter, no caso? Não importa. Porque se você está com uma pessoa imatura, você não deve estar com ela. Se você está com uma pessoa que não tem caráter, você também não deve estar com ela. Mas às vezes foi uma atitude imatura, entendeu? Assim, nesse sentido que até a Amanda colocou uma pergunta mais cedo, como ela identifica a malandragem ou a imaturidade? Porque às vezes pode ter sido uma atitude imatura, mas o relacionamento é tão bom. Porque assim, quando eu sou cristão e quando eu converso com a minha pastora e tal, ela fala assim, olha, Maurício, acho que você tem que perdoar nesse caso, porque um homem ou uma mulher é maior do que o seu erro. E eu acredito nisso. Então,
é identificar se aquilo ali foi uma imaturidade ou se foi um desvio de caráter que vai acontecer com mais frequência. Entendi. A sua pergunta é muito mais sobre o comportamento que ela teve, não sobre quem ela é de fato. Sim. Porque se ela é aquilo, ela pode ser mau caráter, ela pode ser alguma coisa do tipo. Agora, se foi um comportamento de imaturidade que ela teve, aí primeiro você tem que saber se você é capaz de perdoar outra pessoa, mas não só isso, se a outra pessoa está disposta também. Porque a gente pensa no perdão como se fosse só nosso. Sim. Ele não é só nosso. O trabalho da reconquista é dos dois. Não é só da outra pessoa, é seu também. Eu vou dar um exemplo. Tinha uma pessoa que eu atendia que ela tinha sido traída e ela tinha um comportamento com o cara, depois da traição, porque ela resolveu tentar perdoar ele, de sempre que ele ia viajar, ela falava: eu não quero que você vá viajar. Eu não confio em você. Eu ainda não estou preparada para isso. Nisso, ela estava, na verdade, causando mal para ele, porque era o trabalho do cara, ele não podia deixar de trabalhar, ele tinha que ir naquela viagem. Sim. Nisso, o cara viajava puto da vida. Caraca, agora ela só me enche o saco, ela não confia mais em mim, fica me ligando o tempo inteiro nas viagens que eu vou. Sim. Então, virou um grande problema. Eles não estavam trabalhando em equipe. Diferente do que eu falei para ela. Exatamente, do que eu falei para ela. Olha, a próxima viagem tenta algo diferente. Vira para ele e fala assim: olha, eu tô super insegura com essa viagem que você tá indo fazer. Você se incomoda de me ligar de vez em quando por câmera, só para me sentir um pouco mais segura com a sua viagem? Eu não vou te pedir isso sempre, porque senão vira monitoramento. Sim. Mas agora no início eu preciso que você me deixe um pouco segura. Você se incomoda? Não, amor, claro que não me incomodo. Aí o cara viaja com uma outra mentalidade, ao invés de caceta, a minha vida virou um inferno. É a forma que se coloca. Eu tenho que ligar para ela porque eu tenho que acalmar ela porque eu tô fazendo mal a ela. Então eu tenho que dar essa segurança para ela e ligar para ela de câmera. Sim. Então o perdão é um trabalho em equipe. Sim. Porque geralmente quem é traída pensa: refaz aí a confiança em mim, reconquista aí a confiança em mim, você tem que reconquistar a confiança. Sim. Quando a pessoa usa esses termos, o que ela quer? Castigar outra pessoa. Ela quer castigar. Você não reconquistou minha confiança, é por isso que eu não confio em você. Então vira uma guerra. Quando vira uma guerra, não tem perdão. E quando um relacionamento começa conturbado, existe chance de dar certo? Ou na maioria das vezes ele começou conturbado, bem provável que a médio e longo prazo ele dê errado? Mas conturbado, como assim? Muitas brigas? O quê? Brigas, discussões, vai para um lado, vai para o outro. Quando você está conhecendo, ficando com a pessoa fica com outra, aí depois você fica, aí você volta e tal. Existe uma possibilidade daquilo ali dar certo ou bem provável que aquilo ali dê errado? Eu nunca vi dar certo. Se começa conturbado, no meu ponto de vista, eu posso estar errado, é um péssimo sinal. Sim. Vocês podem amenizar depois, pode, mas começou conturbado, para mim já indica ali uma instabilidade de uma das partes ou de ambas as partes. Eu não quero estar num relacionamento com uma pessoa instável. Sim. Contando que no futuro ela se torne estável. Sim. Amanda, pergunta? Eu queria que a gente entendesse um pouco mais, principalmente para quem está assistindo, se tem alguma dica para a gente não repetir padrões, sabe? Acredito que porque a gente fala assim, eu tenho um padrão, eu sei repetir, eu sempre repito tal. Como não repetir padrões e como não trazer essa bagagem de relacionamentos antigos para os novos relacionamentos. Porque é lógico que todo mundo é um somatório das experiências que passaram na vida. Mas muitas vezes as pessoas, elas trazem uma bagagem assim que não é tão boa para um relacionamento, porque fica querendo comparar, a questão de comparação, principalmente de relacionamento, assim. Essa pergunta é muito importante, que é o que mais acontece nas relações. A gente tem um padrão e a gente fica repetindo ele o tempo inteiro. Então, fazer uma autópsia. A gente tem que olhar para trás e ver quais são na terapia, geralmente. Quais são os padrões que essas pessoas têm em comum. E quando a gente pensa em padrão, a gente pensa muito no físico, né? Eram todos caras sarados, isso, aquilo. Não, o padrão vai muito além disso. Ele vai da forma que o cara te tratava, dinâmica do relacionamento também. Por exemplo, como é que era final de semana? Você ficava sempre esperando o cara te chamar para sair. Você é sempre essa pessoa mais permissiva dentro da relação. O cara geralmente é mais esquentadinho. Você assume o papel de mãe. Eu tive uma paciente no final do ano passado, dei alta para ela,
que ela tinha como padrão homens que moravam na casa dos pais. Era um padrão dela. Ela virou para mim e falou assim, eu tenho que me livrar desse padrão de homem princeso. Que eu que tenho que fazer tudo, eu tenho que tomar cuidado. E ela queria ir para uma outra cidade, ela queria, né, subir de carreira, ir para uma outra cidade maior, e o cara estava acomodado na casa dos pais. E ela já tinha passado por isso, e ela tinha feito a proposta para o ex e para o atual, que tudo bem, ela pegava eles, né, comprava passagem, tudo, bancava a moradia. E eu falei, olha, peraí, o que você está fazendo com o seu atual aqui é o que você já fez antes. Repetindo o padrão. Porque esse cara ele não quer sair de lá. Se você arrastar esse cara para ir contigo, ele vai sempre jogar na sua cara, caso ele esteja infeliz, brigando contigo, do tipo, eu não queria estar aqui, eu só tô por você. Sim. Não é isso que você queria? Então, a gente teve que quebrar esse padrão. Só que para isso, a gente teve que entender qual era o histórico dela. Ela foi responsável por cuidar de uma pessoa na família dela durante muitos anos. A família abandonou essa pessoa e ela teve que assumir o papel de cuidadora dessa outra pessoa. Quando a pessoa assume o papel de cuidadora, muitas vezes ela larga a mão de si e prioriza o outro. Então, o que ela estava tentando fazer com esses garotos? Cuidar deles, salvar eles. Não, eu consigo trazer eles para a maturidade, se tornar um adulto funcional e tal. Então, a gente teve que descobrir a causa para a gente descobrir o padrão e para a gente mudar o padrão. Sim. E aí, como é que a gente muda o padrão? Através de comportamentos. Ela tinha um casamento. E aí, ela tinha que pedir para ele comprar as passagens. E aí, ela pediu para ele, obviamente, o que o cara fez? Nada. Sim. Por quê? Ela pede, o cara não faz, ela vai lá e faz aquilo. Pega para ela aquela responsabilidade. E aí, nisso, reforça no cara, no inútil, um comportamento de passividade. Aí eu virei para ela e falei assim, pede para ele comprar passagem de novo. Ah, mas ele pede de novo. E dá mais um prazo. Deu prazo, não comprou. Aí eu virei para ela e falei assim, compra a sua passagem. E vai. Ela, como assim? Eu falei, compra a sua passagem. Ela comprou a passagem dela. Chegou perto do casamento, sabe o que ele virou e falou para ela? Deu alguma desculpa e falou, não, a gente vai de carro. 16 horas? De carro, porque o inútil não tomou a atitude de comprar passagem. Não era por questão de dinheiro, não. Sim. Porque o casamento era dos amigos dele. Nossa, ainda... Você sabe o que ela fez? Ela foi. Sozinha. Conheceu outro casamento. Pro casamento. Quase isso. Foi pro casamento, se divertiu, voltou e terminou com ele. Quebrou o padrão, né? Quebrou o padrão. A gente tá chegando quase no final aqui, tem mais alguns minutinhos, mas... Amanda, quer colocar alguma coisa? Relacionamento a gente sempre tem. Se deixar, fica mais 2 horas. Calma aí. Eu tô brincando. Não, eu tô brincando. Mas é que relacionamento realmente é um tema que eu acredito que em toda conversa é o top 3, né? A gente sempre tá falando ou tá opinando, porque tá sempre buscando. E a gente quer muito aprender também com o erro dos outros, com as experiências dos outros, né? Deixa eu ver, a gente tá separado. Vamos perguntando que também abriu uma caixinha de perguntas. Tem só 63 perguntas a mais. O pessoal começou a mandar muita pergunta e eu fui até anotando aqui. Eu tenho uma antes da sua, então pensa pode na falar, sua, uma vou pegando aqui. Quando que a pessoa sabe que ela está precisando de terapia ou todo mundo precisa de terapia? Não acho que é todo mundo que precisa de terapia. A gente tem que tomar muito cuidado para não enfatizar um problema que não é tão grande. Tá? Porque existe um viés na psicologia que você pega um paciente e você faz uma correlação sem causalidade, que é, você age dessa forma porque você teve um problema muito grande lá na infância, a gente precisa descobrir. Então você aumenta uma problemática. Eu tive uma paciente minha que ela fez uma sessão de hipnose e o cara descobriu que ela tinha sido abusada. Eu falei, vem cá, que história é essa? A gente faz um tratamento, eu e você, há um bom tempo. Não existe nenhum indício no seu comportamento hoje que foi afetado por um abuso, porque um abuso ele deixa marcas. Sim. Né? Eu já atendi pessoas. Então, não existe nada. Para ele ter plantado essa semente em você, não por maldade, e sim por enviesamento, porque eu também tenho especialização em hipnose clínica, eu não uso. Sim.
Não usa, porque é muito difícil saber o que a gente incitou na pessoa, o que a gente fabricou na mente da pessoa e o que de fato é real. Sim. Então, a gente corre esse risco. É por isso que nem todo mundo... se você não tem um grande problema na sua vida... Não faça terapia. Não necessariamente você precisa fazer uma terapia. E quando a pessoa Agora, precisa... se você quer evoluir, é diferente. Olha, eu não tenho um grande problema, mas eu quero evoluir aqui nesse quesito, aspecto, por exemplo, né? Emocional, de trabalho, ou eu quero melhorar um pouquinho. Ok, faça terapia para turbinar. Sim, perfeito. Última pergunta, hein, Amanda? Vamos lá. Como acreditar, essa aqui me mandaram ontem, né? Como acreditar que uma pessoa que já traiu várias vezes vai mudar? A gente já falou uma aqui sobre traição, mas isso apareceu. Por exemplo, uma pessoa que já sempre traiu outras pessoas e você acreditar que você é o alecrim dourado. Também. Acreditar é um voto de fé. Só que é um voto de fé calcado em cima da irrealidade, do irreal, porque ele já traiu várias vezes. O que faz uma pessoa não abandonar uma relação mesmo depois de múltiplas traições? A esperança. A esperança de quê? De que a outra pessoa vai mudar. E nisso você não vai embora. Porque é muito difícil você renunciar. Numa traição a gente entra num conflito gigantesco, que é: eu amo essa pessoa, mas eu tenho que deixá-la. Por exemplo, num caso de múltiplas traições, onde você tem aí um comportamento recorrente que muito provavelmente ele vai trair ela de novo, tá? Porque ele só foi descoberto. Então, a gente tem esse conflito de que eu tenho que escolher racionalmente o que o meu coração está falando o contrário, que eu quero estar com essa pessoa. Como essa renúncia ela é muito dolorosa, a curto prazo, você fica na relação com a esperança de que ele vai mudar, e aí você se deixa levar nessa relação, até você ser traído novamente, porque... Bem provável que ele não mude. Muito provavelmente que ele não mude. Ele não mudou até hoje. Sim. Então ele vai mudar daqui para frente com um comportamento que já está cristalizado. Isso não significa que as pessoas não mudem. Sim. Não mudam. Mas significa que fica muito mais difícil. Sim. Tommy, quer acrescentar alguma coisa? Eu sei que você tem um curso também. Eu tenho vários cursos. Eu tenho um curso sobre superação de términos. Eu tenho um curso sobre a coragem de se separar. Quando você está num relacionamento no qual você não quer estar mais, mas você não consegue sair, seja por medo do desconhecido, medo de ficar sozinho, ou medo de como isso vai afetar os filhos. Eu tenho um curso sobre como entrar em relacionamentos, que a primeira parte é justamente sobre você fazer uma autópsia dos seus padrões, para você quebrar esses padrões e conseguir entrar em relacionamentos saudáveis. Eu tenho curso sobre autoestima. E aqui, a minha última frase que eu gostaria de deixar, relacionada até à autoestima, muito a gente se proteger também de rejeição, é uma frase que eu carrego comigo, que é de um quadro que eu achei na casa dos meus pais, depois de muitos anos. Estava enrolado, eu abri aquele quadro no momento perfeito da minha vida, que é um universo, uma mira no meio, e embaixo escrito: onde me encontro, nunca estarei só. Então isso foi muito importante para eu não depositar nas outras pessoas a responsabilidade de me fazer feliz. Legal. Instagram seu, Tommy Talks? Tommy, só botar Tommy, T-H-O-M-Y. Já acha. Amanda Ameireles. Ameireles. E o podcast Aqui com a Mauri. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Tommy. Obrigado, Amanda. Prazer. Em breve com mais um Aqui com a Mauri.